Ninguém constrói uma ponte para as pessoas que atravessam o rio nado, não é? É a própria infraestrutura que cria a necessidade da procura. Porque a partir do momento que as pessoas sentem que a rede ciclável existe, que é confortável, sempre que nós construímos uma rede ciclável, uma infraestrutura preparada para as bicicletas, essa rua tem muito mais bicicletas do que a da rua do lado. As cidades têm de ser geridas um bocadinho como os aeroportos, não é? No aeroporto a terra é quem quer, excepto se estiver cheio. Se estiver cheio, eles começam a gerir o espaço aéreo. E as cidades foram, durante décadas, gestores de infraestruturas. Víamos se o posto de iluminação estava bom, se era preciso mudar a lâmpada do semáforo. E cada vez mais vamos ser gestores de mobilidade. Existe este novo papel que nos obriga a ser capaz de sentarmos uma mesa redonda com os operadores da logística, das trotinetas, dos táxis, dos TVDEs e encontrarmos formas que funcionem na cidade. Porque aquilo que existe hoje, que é, se quiser, um acesso liberal da cidade, onde a soma individual de todos dá um conjunto insustentável, isso é que não pode continuar a acontecer. Já há muitas empresas que já podiam ter uma política de mobilidade diferente para as pessoas. Em vez de lhes dar um carro, dar-lhes um orçamento de mobilidade. Se os grandes empregadores continuarem a dar como carros de serviços às pessoas, e nós os últimos números que temos já são muito antigos, mas mais de 15% dos carros que entraram na cidade de Lisboa eram carros de serviço, são carros cujo custo percebido da pessoa é zero. A gasolina está paga, o estacionamento está pago, o carro não o pagou, portanto não tem como. O que é racional para aquela pessoa é usar aquele carro. Ninguém ia entender se nós introduzíssemos estas medidas de restrição do funcionamento na Baixa, mas depois, passados uns meses, estava novamente as ruas cheias de TVDEs, vazios ou não, a circular para procurar os passageiros. Tem que haver também aqui algum controle. E a verdade é que na lei, a Câmara hoje nem sabe quantos são, nem sabe onde é que eles andam, nós não temos nenhum mecanismo legal para controlar, não no sentido do controleiro ou de quem controla uma atividade económica, no sentido de conhecer. Não temos nenhum mecanismo de conhecer o que é a atividade económica dos TVDEs da cidade de Lisboa. Baixar o número de carros que temos na cidade, nós queremos baixar, passar dos 57% de repartição modal para 30% para o carro, ou seja, só não mais do que um terço das viagens sejam feitas de carro. Costumo dizer muitas vezes, se nós resolvêssemos o problema da mobilidade das empresas, leia-se os trabalhadores das empresas, e o problema da mobilidade escolar, provavelmente não tínhamos congestionamento da cidade de Lisboa. Os carros ainda fazem parte das necessidades das famílias, da mobilidade das famílias. O que nós estamos sempre aqui a discutir é a quantidade. Ou seja, nós não queremos banir os carros da Baixa, nós não queremos eliminar os carros da Baixa. Queremos reduzir em 40%. Porque cada pessoa que nós temos que sai de um carro e vai para andar num destes modos ativos, seja a trotineta, seja a bicicleta, é menos um carro que está na rua, é mais espaço disponível, fica para todos. Portanto, este mix modal é que é saudável, ou seja, esta mistura de modos é aquilo que nós devemos fazer por isso, não é? É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Entram na cidade de Lisboa 400 mil carros por dia. Com os dos lisboetas são 600 mil. Não cabem na cidade. Os condutores passam 160 horas por ano presos nas filas de trânsito e perdem uma semana de trabalho à procura de estacionamento. E não vale a pena esperar que os transportes fiquem excelentes. Não há bons transportes públicos sem limitação severa do transporte individual. Os carros continuam a ser donos e senhores da cidade de Lisboa. Ocupam mais de metade do espaço público, apesar de estarem parados 95% do tempo e em 80% dos casos transportarem apenas um ocupante. A Câmara Municipal de Lisboa propôs uma autêntica revolução na Avenida da Liberdade, Baixo e Chiado. É a zona mais bem servida de transportes públicos em todo o país. Só vão entrar carros elétricos, carros registados, transportes coletivos e táxis. Estamos a falar de uma redução de 40 mil dos 100 mil carros que diariamente entram naquele perímetro. O estacionamento será drasticamente reduzido. Quando a Rua Augusta foi encerrada ao trânsito, os lojistas revoltaram-se. Hoje é a rua mais movimentada de Lisboa. Quando foi feita a requalificação do Terreiro do Paço, o presidente do ACP declarou que António Costa tinha o sonho de matar a Baixa. Ela tornou-se mais atrativa.
Quando se começou a expandir as redes de ciclovias, disse que Lisboa não era para bicicletas. Foi um sucesso. Como já perceberam, sou defensor deste caminho. Por razões ambientais, pela qualidade de vida, em defesa do transporte público em detrimento do transporte individual. Mas não chegam boas ideias. Nem chega a concordar com o princípio. Instalaram-se entre muitos cidadãos da área metropolitana de Lisboa, que são muito mais pessoas do que potenciais eleitores de Fernando Medina, receios fundados com os efeitos de uma medida tão radical numa cidade que sofreu muitos impactos na última década. Do turismo à gentrificação acelerada, da entrada dos fundos imobiliários ao aumento exponencial dos preços da habitação, da decadência dos transportes públicos por causa da crise e do desinvestimento, à redução do preço do passe social e correspondente aumento da procura. Será avisado no momento em que Lisboa se transforma a esta velocidade e perde pobres e classe média uma revolução destas dimensões? É de dentro para fora que ela deve começar? Temos transportes públicos, parques de estacionamento dissuasores e outros instrumentos que evitem que sejam os mesmos de sempre a pagar esta mudança? E os bairros circundantes à zona de emissão reduzida da Avenida Baixa e Chiado, que impacto sentirão? Esta medida não terá como efeito transferir em versão alargada o problema para outros lugares? O meu convidado de hoje não é muito mediático, mas tem tido um papel central na capital e, por isso, na vida de milhões de portugueses. Mais técnico do que político, o vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa é responsável pelo avanço das ciclovias, pela explosão dos modos de transporte ativo partilhado e por mudanças no estacionamento que, no passado, levariam à demissão de um presidente da Câmara. Uns dirão que Miguel Gaspar está sintonizado com o seu tempo. Outros, que o seu vanguardismo não respeita o tempo em que as pessoas ainda vivem, criando disrupções irresponsáveis na cidade. Na próxima hora falarei com ele da grande mudança no centro histórico da cidade, mas também do estado dos transportes públicos e do trânsito na capital. Muito obrigado, Miguel Gaspar, por ter aceitado este meu convite para esta nossa conversa. Eu começaria por falar de outra cidade. Em Amsterdão, esta revolução que está a desenvolver aqui começou em meados dos anos 90. Com as obras da Circular, fez-se esta mudança de fora para dentro progressivamente. Só depois, aliás, este ano, é que se fechou completamente ao trânsito o bairro histórico e se declarou 2/3 da área dentro da Circular como zona de emissões reduzidas. E estes cuidados todos aconteceram numa cidade onde já só entram 100 mil carros por dia, e não 400 mil, como em Lisboa, e que já tinha mais bicicletas a circular do que alguma vez Lisboa terá. Não está a fazer isto ao contrário, demasiado depressa para deixar já feito? Isto não devia ser o fim de um processo e não do início? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos estiver a ouvir. Nunca sabemos a que horas escolhem para nos ouvir. Obrigado por dedicarem este tempo. Nós, mais do que o início ao fim do processo, acho que o que importa mesmo é o processo. Eu acho que a cidade de Lisboa é uma cidade com mais de 2000 anos, acho que não vale a pena ir tão lá atrás, mas olhando para uma história mais recente, que é o que interessa, ou do 2015, eu acho que de 2015 para cá houve muita coisa que mudou em vários domínios no mundo, no país, na cidade. Mas eu estou a dizer 2015 por causa do Acordo de Paris, e acho que é aí que a coisa começa. Eu acho que é importante nós termos bem presente que Portugal sempre teve muito firme, a sociedade sempre teve muito firme aquilo que era o compromisso da descarbonização das próximas gerações. Estamos a tentar deixar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. E estas metas da descarbonização que nós temos estão quase todas para 2030, ou seja, são metas ambiciosas, menos 26% da descarbonização. Temos a questão da eletrificação das frotas, da logística urbana, da segurança rodoviária, tudo isto é para 2030. E isto obriga-nos a ter que agir em múltiplas dimensões. Eu acho que se estamos a começar o processo ao contrário, eu julgo que não, porque se houve coisa que marcou este mandato autárquico, como nós estamos, foi uma posição muito clara do Fernando Medina a dizer o problema de Lisboa resolve-se fora de Lisboa. E isso foi dito desde o primeiro momento. Isso é uma posição. A questão é se foi feita alguma coisa de fora para dentro, para além da posição política de que deveria ser feito de fora para dentro. Sabe que é muito interessante, porque durante muitos anos dizia-se que devia ser assim, não é? É uma posição, mas nada acontecia. Eu acho que nós estamos a ver a mudança nos últimos anos. Por exemplo, Ou seja, o que é que aconteceu que lhe permita dizer que isto não foi o início de um processo
Não sei se está a dizer que foi um fim e que este é o fim do processo. Não. Nós estamos no processo. Não é? Mas porque é que diz que não foi o princípio do processo? O que é que aconteceu antes? Não, aquilo que aconteceu antes. Encaminhar-se para isto. Desde o início deste mandato autárquico, aquilo que nós vimos foi, desde logo num primeiro momento, ainda na campanha, houve uma grande vontade do Fernando Medina, porque reconhecia que o problema de Lisboa não se resolvia em Lisboa, era a escala metropolitana em que ele tinha resolução. Todos os candidatos do Partido Socialista fizeram um pacto, um acordo, para que a mobilidade fosse prioritária, com várias dimensões, mas não vale a pena irmos lá agora. Basta ver o que aconteceu logo em março. A seguir às eleições autárquicas em março, houve a primeira cimeira das áreas metropolitanas. Pela primeira vez, juntou-se Lisboa e Porto, todos os autarcas, em numa só voz, perante o Governo, perante o Presidente da República, disseram a mobilidade é a nossa prioridade. E houve coisas que foram ditas então. Foram ditas que havia de haver uma organização dos transportes à escala metropolitana. Veja-se que estamos a criar transportes metropolitanos de Lisboa. Foi dito que devia ser alargado e melhorado e baixado o preço do transporte público. Veja-se no dia 1 de abril de 2019 o passe em vigor, o passe metropolitano, o passe único metropolitano. Foi dito que devia haver uma grande aposta com fundos dos próprios municípios para o reforço do transporte público da área metropolitana. Veja-se, pela primeira vez na história, a retenção no Orçamento de Estado deste ano, mas já do ano passado, de verbas dos municípios para a área metropolitana para financiar o transporte público e cuja consequência, não sei quando é que nos estão a ouvir, mas no dia 18 de fevereiro, ou seja, para a semana, vai ser lançado um concurso público na área metropolitana em que aumenta a rede de transportes públicos em 40%. A gente já vai aos transportes públicos, mas a minha é... Ou seja, no fundo o que eu quero dizer os atos estão nas palavras. Quando eu dei o exemplo da Amsterdão, sim, é porque estamos a falar mesmo de todo um processo preparatório que depois, quando acaba, quando se fecha, sim, aquela parte da cidade, tem um impacto muito mais reduzido do que vai ter neste caso. Ou seja, isto, sim, não é um salto exatamente porque tem metas à frente, seja qual for a razão, não, mas um salto maior que a perna, um passo maior que a perna. Na questão da mobilidade dos transportes é muito importante reconhecer a diferença. Todos nós somos diferentes, temos necessidades diferentes no dia-a-dia, as zonas são diferentes, os contextos são diferentes. O que eu quero dizer com isto é a Baixa de Lisboa não é o mesmo que Marvila, que não é o mesmo que Benfica, que não é o mesmo que a Amadora. E acho que nessa dimensão, eu acho que nós temos diferentes graus de maturidade. Eu acho que neste momento a cidade está pronta para ter esta discussão sobre a Baixa de Lisboa. Se pensar no que é... Isto não é só uma discussão, não é? Diga? Isto não é só uma discussão, isto tem medidas. Não, próximo passo, reparo, enquanto nós, por exemplo, se em Benfica, se nos Olivais, se em Telheiras, a discussão é se devemos ou se não devemos regular o estacionamento na via pública, isso já há muitos anos que aconteceu, diria décadas, já aconteceu aqui na Baixa de Lisboa, já há zonas de acesso condicionado na Baixa e já há um grande grau de maturidade da população no sentido de perceber. Nós percebemos que é preciso regular os carros na cidade e acho que existe uma percepção, mas é esta discussão que temos de ter com o público, que de facto temos problemas objetivos de qualidade do ar, qualidade de espaço público, que devemos debelar. Na sua intervenção inicial, penso que a expressão que usou não podemos esperar ou não vale a pena esperar. Nós de facto temos muito... Não, o esperar tinha a ver com exatamente não podemos esperar que haja transportes públicos perfeitos, até porque os transportes públicos não funcionam em cidades engarrafadas, portanto as duas coisas verdade, uma não vem antes da outra, são portanto, simultâneas. Pronto, eu acho que o que é preciso reconhecer ou é que é importante reconhecer é que nós estamos a trabalhar em várias frentes. Isto não é uma estratégia desgarrada. Nós vemos a recuperação do metropolitano das carruagens que tinham paradas, o investimento da Carris, os passes. Portanto, há aqui um contexto que já está a ficar preparado. Vemos as pessoas a aderirem, isso também é importante. Fazemos inquéritos e sabemos que a maior parte das pessoas já vem para a Baixa de transporte público. Portanto, o que estamos aqui é a arrumar. Eu acho que há aqui uma expressão que foi usada uma vez que eu acho que é uma expressão muito feliz. Nós estamos a tentar tirar da Baixa aquilo que é os carros que são desnecessários da Baixa. E acho que esse é que é o ponto fundamental. Deixa-me só... Como saberá, Lisboa está a perder população. Sim. Aliás, já está a perder população há décadas. Isto não implica, isto tem como resultado o aumento dos movimentos pendulares, ou seja, quanto mais pessoas a cidade perde, mais pessoas têm que usar carros, transportes públicos, etc. Portanto, digamos que é um movimento contrário, exatamente contrário àquele que se pretende aqui fazer. E a minha pergunta é se isto tem alguma coerência, não havendo... Eu sei que não é a sua variação, mas não havendo uma política de habitação que resolva o outro problema da mobilidade, que é garantir que vive, pelo menos em Lisboa, tantas pessoas como aquelas que poderiam viver. Como nós sabemos, Lisboa já teve quase 800 mil habitantes, hoje tem 400 e pouco mil, portanto pode quase viver em Lisboa o dobro da população que vive, e se essa não deveria ser a prioridade das prioridades, mesmo do ponto de vista da mobilidade.
Eu acho que o tema da habitação dava... Eu sei que não é a sua... Não, mas é com muito gosto, e até porque disse uma coisa, eu acho que é assim, naquilo que é a dignidade humana e daquilo que é a importância do ser humano, o acesso à habitação e o acesso ao trabalho são chave. Mas depois há uma coisa, nós precisamos da mobilidade para normalmente ir de um lado para o outro. Nem sempre, mas quase sempre precisamos. Se conseguirmos reduzir essa necessidade, fazendo com que o local de trabalho esteja o mais próximo possível do sítio onde se vive. Ou em certas profissões não ter que ir todos os dias, como cada vez é o que se está a falar em Lisboa hoje, qual é que é o futuro do trabalho, como é que nós podemos adaptar o trabalho a esta nova geração e a estes novos desafios que nós podemos para outras formas de trabalhar. Como sabe, isso funciona sobretudo para um determinado tipo de profissões, para outras isso claro, ou seja, alguém que faz pizzas tem que pôr a pizza no forno, não é? Sim. Portanto, mas as pessoas não são todas iguais e esse é o ponto da diversidade das soluções, não é? Eu acho que o tema da habitação vale a pena dizer uma coisa. Nós falhamos como cidade, falhamos como sociedade. Nós, durante décadas, aquilo que nós fizemos duas coisas erradas. Foi vendemos uma promessa e tomamos as opções erradas do desenvolvimento urbanístico. O desenvolvimento urbanístico foi o achar normal a fuga de gerações de lisboetas, neste caso, isto aconteceu noutras cidades, que foram para a periferia. E a promessa, que é uma promessa pouco razoável, vão viver para longe da cidade de Lisboa, porque as casas são porventura mais baratas, encontram a qualidade de vida que procuram, com as condições de habitabilidade que querem, com a promessa que no IC19, numa A5, numa A2, conseguem vir para Lisboa de carro quando quiserem. E esta promessa não é possível, não é verdadeira, não é sustentável. E não acha que com este passo não há o risco de acentuar o processo de gentrificação de Lisboa? Ou seja, como nós sabemos, isto é uma coisa complicada para um político, para um autarca, que é quando há uma forte pressão imobiliária, como é o caso de Lisboa, qualquer melhoria da qualidade de vida numa zona faz com que ela seja valorizada do ponto de vista financeiro. E isto ou seja, claro que não se vai dizer um autarca não melhora essa zona porque senão ela fica mais cara, mas ele tem que estar preparado para lidar com esse efeito secundário numa medida que até pode ser positiva. E a minha pergunta é, como é que vocês vão evitar que esta zona, eu digo esta porque nós estamos dentro da zona que vai ser, estamos a fazer esta entrevista dentro da zona que vai ser intervencionada, como é que vão evitar que isso aconteça? Ou seja, deixa-me responder só a duas escalas. Sim. À escala da cidade e à escala da zona. À escala da cidade, esta aposta do passo único é uma aposta que claramente visa corrigir o problema da gentrificação. Ou seja, aquilo que nós fizemos, 2/3 das pessoas que trabalham na cidade de Lisboa não moram na cidade de Lisboa. Quando começou a haver a retoma do emprego, o tráfego na A5 teve mais ou menos estável. O tráfego que subiu muito foi no IC19, por exemplo. Porquê? Porque de facto Diga? Porque não é pago, não é? Não é só isso, mesmo a própria sítio onde mora a classe média baixa, muitas vezes tinha mais a ver com aquelas localizações no eixo do IC19 do que propriamente da procura da A5. São tipos de perfis diferentes de população, de empregos, mas pronto. E aquilo que nós verificamos é que fomos nós, com a nossa política de território, pusemos a pessoa a ir morar suficientemente longe da cidade de Lisboa para que a solução mais racional que ela tinha era vir de carro. A partir do momento que nós temos a oferecer um transporte público que... Há quem ache, eu entrevistei aqui o João Seixas e que não, como evidentemente não é contra a redução do passo, mas diz que ele tenderá a contribuir para a dispersão. Ou seja, porque nós ouvimos muito essa crítica. Porque o fator distância torna-se menos relevante do ponto de vista financeiro e, portanto, a decisão racional de viver longe passa a ser menos... É verdade, vamos pôr isso na caixinha das ameaças. Sim. Mas aquilo que está aqui... Uma das coisas boas das políticas urbanas é que para cada solução vem um problema. É uma das coisas interessantes. Exatamente. Mas vamos à justiça social. Há dezenas de milhares de... dizer lisboetas, mas são residentes da grande Lisboa, são na verdade lisboetas, pessoas que contribuem para a cidade de Lisboa que já estão longe e portanto não é por causa de nós não é com o risco que outros vão pôr para o pé deles que nós não vamos corrigir aquele problema. À minha pergunta, como evitar os riscos de acentuar a gentrificação? Então vamos a isso. Desta zona da cidade. Uma baixa que seja possível por viver, por qualquer classe social, por qualquer classe económica, é uma baixa que tem que ter qualidade de espaço público, tem que ter passeios para se caminhar. As pessoas não podem sentir que as crianças possam ser atropeladas à porta de casa, tem que haver um escorrega, tem que haver escolas públicas, tem que haver estes equipamentos básicos que permitem a vida na cidade. E aquilo que nós estamos a verificar, por exemplo, com o investimento na Escola Maria Barroso, que já o fizemos e que nós estamos a melhorar... A Escola Maria Barroso é bem no centro da Baixa. E é uma escola básica, né? É uma escola básica nova. E também nós estamos a
procuramos melhorar e estamos a melhorar aquilo que são as condições de viver na cidade. Pois há, ou seja, o espaço público e a qualidade dos equipamentos devem ser adequados à vida em família na cidade. Pois há outro tema, que é o preço da habitação. É esse, ou seja, como é que vocês evitam que isto se torne uma zona de luxo? Pronto, e aí eu acho que Ela já é em parte uma zona de luxo, não é? A minha pergunta é como é que vocês, apesar de tudo que há algumas bolsas ainda... Já viu quão extraordinário foi a mudança de uma zona abandonada, devoluta, onde ninguém queria andar sozinho à noite na rua, para uma zona que agora é uma zona de luxo? De facto, esta mudança foi muito rápida, aconteceu muito depressa. Mas também quer que os pobres e a classe média possam viver aqui no centro da cidade, ou não? Mas essa é a verdadeira natureza da cidade de Lisboa. Historicamente, a cidade de Lisboa sempre integrou quer a multiculturalidade, quer também o mix da classe económica. Se nós não tivermos esse mix... As duas coisas não são obrigatoriamente... não se acompanham obrigatoriamente. Não. Londres é um bom exemplo do centro de Londres é uma cidade multicultural e totalmente homogénea do ponto de vista social. Vou-lhe dar um problema da congestion charge. A congestion charge de Londres não tira carros de Londres, só faz é que sejam mais Bentleys do que outros. Quer dizer, de facto é isso, ou seja, quando há só uma questão de preço, quem pode pagar ocupa. E por isso é que a Câmara está a usar, não só aqui na Baixa, mas nós estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para uma política de habitação inclusiva e de renda acessível. O programa de renda acessível que nós temos, de construção própria, de promoção com privados da habitação, visa termos cada vez mais casas para a classe média, e nós estamos a fazê-lo aqui na Baixa, na Rua de São Lázaro, ainda na zona do Castelo entregamos cerca de 150 casas recentemente, temos intervenções nas zonas das Avenidas Novas. Nós não estamos a fazer estes programas de renda acessível, dito de outra forma, nós estamos a fazer os programas de renda acessível exatamente onde a habitação é mais cara, e são programas de renda acessível onde o objetivo é que ninguém pague mais do que 30% do rendimento possível por uma casa. Os proprietários vão beneficiar alguma coisa os proprietários vão beneficiar alguma coisa não, provavelmente muito, certo, se houver uma grande valorização ainda maior desta zona da cidade. Há alguma forma desse dinheiro não ficar exclusivamente nos privados e ser de alguma forma devolvido a quem está a fazer este investimento público? Eu acho que essa é a história da cidade nos últimos anos. Eu acho que na última década a cidade de Lisboa, esta renovação urbana que houve na cidade de Lisboa, do ponto de vista fiscal, representou para a Câmara, cada vez que nós valorizávamos um imóvel, acontecia uma de duas coisas: ou as famílias capturavam esse valor para si mesmas, ou seja, eu tenho uma casa que até comprei ao preço que não interessa, ela entretanto valorizou, mas eu gosto de viver onde estou, não quero sair, ok, a minha família tem um património melhor, está valorizado o espaço, isso é bom para todos. O problema do mercado, ou da especulação imobiliária, se é que usamos essa palavra, mas muita especulação em Lisboa, não é? Acho que podemos usá-la, não é? O aquecer do mercado faz quando as pessoas começam a vender as casas, não é? E fazem legitimamente. É? E quando vendem, pagam o IMT. E cada vez que vendem mais caro, a Câmara recebe mais IMT. Agora, o que é que a Câmara faz com esse dinheiro? Aquilo que a Câmara faz com esse dinheiro a questão é se a Câmara consegue pôr esse dinheiro no território. E se consegue pôr esse dinheiro no território, não para valorizar ainda mais o território, sim, mas para compensar os efeitos desse processo de aquecimento do mercado. A Câmara tem que valorizar o território. Vamos lá ver. As duas coisas em simultâneo, para a cidade ser mais vivida, para termos melhor qualidade de vida, temos que fazer as obras do Saldanha, temos que fazer as obras do Fonte Nova, temos que fazer as obras da Baixa. A questão que diz, com toda a razão, e a Câmara está a usar parte desses recursos para tentar arrefecer o mercado, para tentar criar melhores condições de habitação? Eu diria que sim. Uma das coisas difíceis de estar sentado nesta minha cadeira é saber o tempo que as coisas na administração pública demoram tempo. Por exemplo, para fazer a operação integrada de Entre Campos, temos que ter um terreno, fazer um projeto, lotear, agora temos que fazer um estudo de impacto ambiental para construir casas para os lisboetas, quer dizer, não sei até onde é que isto faz mesmo sentido, mas todo este processo é suficientemente demorado para que às vezes as pessoas pensem, olha, mas eu não estou ali a ver nenhuma casa em Entre Campos, mas a Câmara está há muitos anos já a trabalhar no projeto de Entre Campos tão depressa quanto é possível, e eu acho que aquilo que é importante é a Câmara Municipal de Lisboa está a usar todos os instrumentos que tem à sua disposição e toda a folga económica e financeira que tem à sua disposição para atacar um dos dois grandes problemas da cidade, sendo este neste caso o da habitação. Sendo certo que Lisboa ainda não parou de perder habitantes. A pergunta é, tem alguma sugestão para fazer mais depressa? E a pergunta não é para si, mas tem alguma... mas não acho que isso interessa muito aqui. Não, mas então diga, porque vamos lá ver, a Câmara de Lisboa não tem a varinha mágica para dizer, nós temos todas as soluções. Aquilo que nós achamos estamos a usar em pelo menos 3 caminhos diferentes, todos os recursos que temos à nossa disposição para atacar este problema, mas se alguém tiver ideias melhores que as nossas, nós gostamos mesmo de as ouvir.
Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Os carros elétricos, como sabe, são muito caros, não é? São mais caros, vamos por assim. Os carros elétricos são, em comparação, mais caros que os carros a diesel e os carros a gasolina. Não está a acentuar com esta divisão que aqui vai fazer, onde só podem entrar carros elétricos, a não ser que sejam moradores, evidentemente, não está a acentuar ainda mais a divisão entre a cidade para os ricos e a cidade para os pobres, sabendo que não encontrará ninguém de classe média baixa com um carro elétrico, ou é muito dificilmente encontrará. O carro elétrico já não é o que era. O que é que eu quero dizer com isto? O carro elétrico já não é um bicho estranho, o carro elétrico já não é uma coisa que só existe novo, já começa a haver até o mercado dos usados do carro elétrico, onde os preços, tal como nos outros carros todos, ajustam, não é? Acompanham essa realidade. Diria mesmo que o carro elétrico ainda não é solução para toda a gente, mas aquilo que as cidades, que há um espaço para as cidades precisam de descarbonizar as frotas. E a cidade de Lisboa não é de agora, já tem um incentivo ao carro elétrico. Por exemplo, hoje, para quem vai trabalhar na cidade de Lisboa, para as avenidas novas e estaciona na via pública, se vier de carro elétrico não paga estacionamento. Estamos a falar de um cofinanciamento de um uso do carro, se é que eu posso usar esta expressão, em que a pessoa não gasta 100 euros por mês, 110, 80, porque está a vir de carro elétrico. Tendo em conta as políticas que estão a desenvolver agora, parece-lhe que os lugares que existem para carros elétricos vão chegar. Esse é um ponto-chave, ou seja, há uma fase em que as cidades devem promover o carro elétrico. Diria mesmo que agora já passamos essa fase, estamos na fase de nos adaptarmos ao carro elétrico. Ou seja, aumentar o número de lugares. Com os carregadores, os condomínios, essas coisas. Há uma altura que o carro elétrico tem um pequeno problema, é que ocupa os mesmos 10 metros quadrados que o carro a gasóleo ou que o carro a gasolina. Vai haver uma altura, se calhar nos próximos 5 anos, em que a cidade de Lisboa tem que começar a deixar de dar os incentivos que dá ao carro elétrico, ou reduzi-los, porque de facto a frota começa-se a adaptar a um ritmo que já não precisa do suporte público. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que ainda estamos numa altura de promover o carro elétrico, e quando promovemos para todos, equilibramos mais os custos operacionais do uso de um carro a combustível ou de um carro elétrico, para as pessoas perceberem o que eu quero dizer. O facto da Câmara, por exemplo, financiar o estacionamento equilibra a conta e o racional da escolha da pessoa se deve ou não comprar um carro elétrico. Eu diria que há muitas famílias na área metropolitana de Lisboa que provavelmente pelo menos o segundo carro já pudesse ser elétrico naquilo que é o seu enquadramento e o seu racional económico de decisão. Sempre nós também temos de trabalhar na cidade de Lisboa para que as pessoas não precisem do segundo carro, não é? Portanto, temos este paradigma, que é, ou seja, nós queremos baixar o número de carros que temos na cidade, nós queremos passar dos 57% de repartição modal para 30% para o carro, ou seja, só não mais do que 1/3 das viagens sejam feitas de carro. Isto significa também podermos desalavancar. O carro é muito importante falar sobre isto. O problema do carro é que é um investimento de capital das famílias. As famílias aplicam muitas suas poupanças nos carros ou endividam-se muito com os carros, e a partir do momento que fazem isso é muito difícil para uma família abdicar do carro. Já parte do investimento que já ela já fez o investimento, está pago, pronto. Se nós conseguimos mover dizer a uma pessoa que já fez um grande investimento no carro, agora passa a sair de transporte público, às vezes não é racional, não é? Ou se ela tiver a pagar o grosso do investimento já foi feito, não é? Exatamente. Portanto, se nós conseguimos mostrar às pessoas, nós estamos a construir uma alternativa que não é só os transportes públicos, é o andar ao pé, é a bicicleta, é o carro partilhado, é os TVDs, é os táxis, só é todo este pacote de alternativas que existe. Então, para algumas pessoas começa a ser racional: eu vou abdicar do custo de capital do carro, vou guardar o dinheirinho no banco ou não me vou endividar, e se calhar vou pagar o que uso da mobilidade. Ou só vou ter um carro por família. Isso houve uma vez, numa descentralizada aqui de Lisboa, houve uma coisa muito interessante. O município levantou-se e disse assim: bem, reuniu o Conselho de Administração lá de casa, eu e a minha mulher, e concluímos que morando em Lisboa e trabalhando em Lisboa já não precisamos de segundo carro. Esse é um ótimo caminho para a cidade de Lisboa. O que responde aos que dizem que isto é mais um passo para transformar o centro de Lisboa numa Disneylândia onde os lisboetas não vão? Eu gostava de dizer que eu acho que os lisboetas, não sei se todos os lisboetas já foram à Disneylândia, ou seja, eu não me revejo nessa afirmação. O que nós estamos, a Baixa de Lisboa é vivida pelos lisboetas. A Baixa de Lisboa tem muitos turistas, não é? Não é. Nós temos pelo menos é a sensação de quem vai. Nós temos trabalhado nisto em particular no último ano e meio. Nós, por exemplo, quando olhamos para os dados da CIBS, a CIBS tem uma base de dados que nós podemos usar e consultar. 67% das transações com cartão na Baixa de Lisboa são com cartões portugueses.
Portanto, há aqui uma ideia errada que a Baixa é só para os turistas, não é? É para os lisboetas, é para os lisboetas que visitam, que compram, que trabalham. Há muita gente a trabalhar na Baixa. Não esqueçamos que o turismo emprega muita gente também. A Baixa continua a ser um centro económico importante da cidade de Lisboa, que cria valor para a cidade de Lisboa, que cria valor para o país. Aquilo que nós estamos a discutir é criar condições de vivência. Deixa-me dar-lhe um exemplo muito concreto. Os domingos sem carros, a rua sem carros na Avenida da Liberdade. É muito impressionante chegar àquele último domingo de cada mês, em que começa a haver esta rotina e as pessoas começam-se a habituar, e ver uma Avenida da Liberdade cheia de gente. Dir-me-á, estão lá os turistas? Estão lá os turistas, estão lá os de Santo António, estão lá os de Alvalade, estão lá os de Benfica e estão lá os da Amadora. Ainda bem, as pessoas vivem a Baixa. A Baixa a Baixa é nossa, e quando eu digo nossa é dos portugueses. É mesmo um centro que nós devemos dar vida. Agora, o que nós não podemos deixar é matar a Baixa, porque se nós nada fizermos, aquilo que é o crescimento demasiado forte, por vezes, de fenómenos turísticos, como sejam os autocarros de turismo, os próprios veículos de animação turística, os vulgo tuk-tuks, o tráfego excessivo. Tudo isso estragando a qualidade de vida da cidade e a imagem da cidade, tudo isto também perde valor. Deixa-me aproveitar isso que disse dos tuk-tuks e dos tuk-tuks e dos autocarros turísticos. Quais vão ser os critérios para a entrada dos tuk-tuks e dos transportes turísticos nesta zona? Que, como sabe, é uma zona muitíssimo importante, quer para uns, quer para outros, não é? Sim, porque aquilo, é o centro mais conhecido de Lisboa. Aquilo que estamos a trabalhar é aquilo que são os serviços regulares turísticos, vulgos ou PONOPOF, ou seja, aqueles veículos que são circuitos que são autorizados pela Câmara, com paragens da Câmara, numa intensidade que a Câmara controla. Esses continuam a poder aceder às zonas. Quantas empresas é que são? Há 3 maiores e depois há outras. Mas que vão poder entrar? Sim, portanto, mas com os autocarros mais novos, cumprindo a norma Euro 3 e depois Euro 4 em abril. Estamos a falar da Citirama, estamos a falar da. Sim, não é importante os nomes, porque correu também uma ideia que as pessoas conhecem, aquele que entra no Rio, o do hipopótamo. Porque passou aí uma ideia de que haveria uma empresa que ficaria com o monopólio, não é verdade? Não é verdade. Também há aqui. E em relação aos tuk-tuks, qual é a regra? Relativos agora, acabando nos autocarros ocasionais, esses não podem entrar, não podem atravessar a Baixa. Nós estamos a trabalhar com as associações do setor para que haja condições para, se necessário, parar na Envolvente para as pessoas que têm como destino esta zona. Não há aqui muitos sítios onde parar, não é? Na Envolvente, mas vamos na zona dos restauradores, por exemplo, vamos conseguir ter boas condições para parar os autocarros, para as pessoas entrarem em Sírio, e o autocarro sai para estacionar mais longe. Mas no caso dos tuk-tuks, a questão dos tuk-tuks é diferente. Nós vamos lá ver, toda esta medida da Baixa está a ser defendida e desenhada muito numa lógica da redução do número de carros e da descarbonização. O problema que nós temos neste tipo de veículos é diferente, é um problema de qualidade de espaço público. Quando se nós formos ver o que é que existe junto à SES, na Rua do Comércio, na Praça da Figueira, onde não é possível chegar ao centro da Praça da Figueira, à volta do Time Out Market aqui do Caixo de Dré, todos estes sítios, há sítios de... Eu vou mesmo usar a palavra excessiva concentração de tuk-tuks, no sentido que não são cumpridas as mais basilares regras de cidadania e de convivência. Quer dizer, há uma ocupação abusiva do espaço público, há uma degradação do espaço público. Do que eu percebi e, portanto, aquilo que nós queremos é reduzir o número. O que é que isto significa? Vai haver uns sítios que nós vamos desenhar e dimensionar para que possam parar com condições, com qualidade de serviço, etc. Nós estamos neste momento a apontar para cerca de 52 lugares e, portanto, vamos deixar entrar e estacionar, vamos dar autorização para entrarem e estacionarem até cerca de 104 autorizações. Como uns vão estar a circular, outros vão estar parados. Ou seja, só tuk-tuks licenciados é que podem entrar nesta zona? Licenciado não é uma abuso da expressão, porque a Câmara não. A atividade económica está licenciada. Não é isso que eu queria autorizados. Dizer. É isso que eu queria dizer. Portanto, só 104 que vão poder passar mesmo nesta zona, porque os outros não podem sequer entrar nesta zona. E isto, tendo em conta que esta zona é uma zona fundamental para os turistas, não é? Sim, mas eu insisto nisto. A minha pergunta é, isso não vai ter um efeito brutal no negócio dos tuk-tuks? Eu insisto neste ponto. O turismo é... Já explicou as vantagens. Agora a minha pergunta é se isso não vai ter desvantagens. No sentido que limita neste sítio a atividade de alguns, mas é possível que sim. Não é, mas há aqui um tema que é o tema principal, é este tema, qual é que é a carga que a cidade aguenta, não é? Ou seja, o turismo Qual tem sido a reação dos empresários de tuk-tuks a isso? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt.
como devem imaginar, não é boa. Agora, aquilo que nós temos que falar é com franqueza, olhos nos olhos, quer dizer assim, faz algum sentido, ouça, vamos agora ali os dois à Praça da Figueira ver os tuk-tuks que lá estão parados. Aquilo valoriza o espaço, aquilo dá vontade do turista de visitar a Praça da Figueira, é aquilo que eles têm para mostrar quando passarem tuk-tuk, a dizer, aqui é isto que é a qualidade do espaço público da cidade de Lisboa. Aqui é a Praça dos Tuk-tuks. Aqui é a Praça dos Tuk-tuks, não é? Ou seja, agora, no fundo é assim, tudo que chega a uma altura, tudo o que é demais tem que de alguma forma ser gerido e regulado. Também foi limitada agora, a entrada. eles podem ir para os sítios de Lisboa. Também foi limitada a entrada de Ubers. Não há uma discriminação deste mercado. Os táxis vão poder entrar, sim, todos, e mesmo os que não são elétricos. Mas essa frase não é rigorosa, não é? Portanto, o que nós estamos a dizer é quem pode entrar são os residentes, nós queremos muito com isto facilitar o acesso aos residentes, pode entrar os comerciantes, pode entrar os veículos elétricos e pode entrar o transporte público. Esta é a regra. Ora, os táxis são transporte público, é também por isso que entram nas faixas base, os TVDs são como todos os outros. Ou seja, quando forem elétricos podem entrar. Na prática, quer dizer, pode dizer que a discriminação se baseia na distinção legal que existe entre os dois, mas há uma discriminação. É que estamos a falar, as pessoas não têm talvez noção, sim, mas que esta zona tem uma importância na fatia de negócio dos Ubers muitíssimo significativa. Mas vamos refocar até a discussão. Há muita gente, muitos estrangeiros que usam mais o Uber do que os táxis. Vamos refocar a discussão, ou seja, nós não podemos... Nós estamos a dizer que nós não queremos uma baixa sem carros, no sentido que percebemos que para morar na baixa também é possível, é necessária a acessibilidade em carro. Mas queremos reduzir o número dos carros, queremos reduzir em 40%. Ninguém ia entender se nós introduzíssemos estas medidas de restrição do funcionamento na Baixa, mas depois, passados uns meses, estava novamente as ruas cheias de TVDs, vazios ou não, a circular para procurar os passageiros. Tem que haver também aqui algum controle. E a verdade é que na lei, a Câmara hoje nem sabe quantos são, nem sabe onde é que eles andam, nós não temos nenhum mecanismo legal para controlar, não no sentido do controleiro ou de quem controla uma atividade económica, no sentido de conhecer. Não temos nenhum mecanismo de conhecer o que é a atividade económica dos TVDs de Cidade de Lisboa. Temos contagens e sabemos que há muitos a entrar na Baixa. E aquilo que nós também queremos é conseguir gerir esta quantidade. O facto de sabermos que há 500 TVDs elétricos já, acreditamos que é o suficiente para gerirmos esta quantidade de carros que entram, sem prejudicar as pessoas que continuam a ter o serviço de TVD. Começa a haver mais TVDs elétricos e mais TVDs a entrar nesta zona. De acordo, mas se me pergunta a minha opinião, eu também acho que os poderes da cidade devem aumentar naquilo que é a gestão do fluxo dos TVDs, da logística urbana. Eu vejo cada vez mais... Eu tenho um conceito... Tem que convencer o Ministro do Ambiente, que aprovou a lei mais liberal que existe em toda a Europa sobre os TVDs. Acho que está a ser muito injusto. Não estou a ser nada injusto. Aliás, foi bastante elogiado pela Uber Internacional, dado Portugal como exemplo do que deve ser a legislação, não é por acaso. Mas eu também, e porque não quero que os seus ouvintes sejam enganados, eu devo dizer que eu ajudei a escrever boa parte da lei dos TVDs. E, portanto, não quero que fique essa ideia no ar. Portanto, eu concordo com a lei que foi feita. Agora, aqui... Que é a lei, como eu digo, é a lei feita à medida para a Uber, que agradeceu, aliás, essa expressão é bastante abusiva e não é verdadeira. Agora, é uma lei que, de facto, abriu o mercado dos TVDs para existe, não existia. Sim, abriu o mercado para a desregulação do transporte individual de passageiros. Mas veja o que é que havia. O que havia era uma subprestação, claramente em quantidade, por vezes em qualidade, daquilo que era a oferta comparável que era do táxi. Ou seja, E não era. E portanto, aquilo que nós temos agora. Mas não é o nosso tema aqui hoje. Mas sabe o que é que é que não deixa de ser interessante esta ideia de que se nós legalizarmos a desigualdade de competição, ela passa a ser justa. Não, vocês legalizaram a desigualdade na competição entre duas atividades que prestam exatamente o mesmo serviço, sem nenhuma diferença entre si, a não ser que uma tem regras e outra não tem. São as únicas diferenças que têm. Mas porque é que diz que é desigual? É porque o táxi tem o benefício fiscal na compra do veículo? Não, é porque o táxi pode reduzir mais impostos que o TVD. É que o táxi continua a ter várias vantagens fiscais. O táxi não pode sair de Lisboa. O táxi não pode sair da cidade. O táxi não pode sair da cidade de Lisboa para apanhar outras pessoas. Uma coisa interessante, qualquer taxista pode operar um TVDE. O contrário é que não é verdade, porque havia um mercado fechado, demasiado fechado, com regras de transferência das licenças que não era o mais claro. É a legalização da desregulamentação. O ponto é... Mas voltemos aqui ao Voltemos ao ponto que eu acho que eu ia dizer uma coisa que eu acho que para mim é chave e acho que é importante e vai perceber a forma como eu vejo isto. Eu não vejo um mercado desregulado. Eu vejo a cidade
como um gestor, como um regulador do espaço público. Acredito piamente nisso. As cidades têm que ser geridas um bocadinho como os aeroportos, não é? No aeroporto a terra é quem quer, excepto se estiver cheio. Se estiver cheio, eles começam a gerir o espaço aéreo. E as cidades foram, durante décadas, gestores de infraestruturas. Víamos se o posto de iluminação estava bom, se era preciso mudar a lâmpada do semáforo. E cada vez mais vamos ser gestores de mobilidade. Isso significa conhecer o sistema, receber informação do sistema e sabermos se há TVDs a mais ou a menos, trotinetes a mais ou a menos, táxis a mais ou a menos, transporte público a mais ou a menos e a horas, e conseguimos pegar nessa informação e intervir no sistema. É verdade que nos faltam alguns instrumentos legais para conseguir fazer isto de forma plena. Pois, uma das razões é quando abrem o mercado aos táxis podiam regulamentar, os TVDs não podem. Já que disse isso tantas vezes, insisto neste ponto. A lei dos TVDs tem um artigo que é passado 3 anos, que já estamos nesse ponto, avaliar a lei dos TVDs para que possa ser melhorada. A Câmara Municipal de Lisboa já manifestou por 3 vezes junto do IMT, que é quem tem a responsabilidade de fazer este estudo. Não só estamos disponíveis para fazer o estudo, como estamos disponíveis para o promover, cofinanciar, ser uma parte muito ativa desse processo, para, se necessário, melhorar a lei dos TVDs. O que não implica necessariamente também contingentar ou entrarmos, cometemos os erros que cometemos nos táxis. Eu não acho que tenham cometido. Eu sou a favor da se podem definir limites para todos os transportes públicos, não faço ideia porque é que nos táxis não haveriam de poder, ou no transporte individual de passageiros não há de poder. Então eu explico-lhe o que é que quero dizer com a minha frase, que é tudo a ver com eu sou favorável de mecanismos que nos ajudem a controlar a quantidade de veículos em certas zonas da cidade. O contingente dos táxis, tal como está definido, que não tem data de fim a licença que é atribuída ao taxista. Aí concordo. Que não define necessidades na cidade e por isso temos praças do aeroporto e do Colombo cheias de táxis e falta de táxis noutros sítios. E que faz o absurdo de um táxi de Lisboa de ir para Cascais e voltar vazio para Lisboa e só está a gastar carbono. Totalmente tudo isto não faz sentido. Ter mudado a lei dos táxis em vez de ir a correr fazer a lei para a Uber. Mas sabe que também não sei se o setor à data estava preparado para essa discussão. Acho que hoje já está. Antes de irmos a todos os efeitos desta decisão e os problemas que pode levantar para o resto da cidade, desta decisão estamos a falar ainda do Chiado, da Baixa e da Avenida da Liberdade, deixe-me fazer algumas perguntas práticas sobre isto, mas práticas que podia pedir algumas respostas relativamente rápidas, porque são questões mesmo práticas. Um dos problemas que tem levantado mais polémica tem a ver com as pessoas que podem visitar, os moradores, vou utilizar esta expressão para simplificar, aliás tem sido, falaram de 10, já estão disponíveis, já li notícias em que estariam disponíveis para mais do que isso. Isto não é um abuso, definir quantas pessoas é que as pessoas podem receber vindas de carro, evidentemente. Pronto, mas olha que essa nuance já faz uma grande diferença. Mas eu acho que, primeiro, eu acho que a Câmara tinha que ter uma proposta para discutir. 2, o que a Câmara tem dito é, esta é a nossa proposta, está em cima da mesa, está aberta, temos a certeza que da nossa proposta vai sair uma melhor do que a nossa, que é aquela com os contributos das pessoas. Esse aspecto que refere em concreto, o objetivo dessa medida é muito simples, é corrigir um erro, ou uma falha, ou um problema que existe nas zonas de acesso condicionado do bairro Alto, da Bica, do Castelo e da Alfama. Eu vivi numa delas e de facto as pessoas então conhece aquela coisa de chegar ao Pilarete e ter uma conversa com o Sr. da EML. Agora estou-me a lembrar e vivi em 2 delas. Pronto, e ver se posso entrar ou se não posso entrar. Sim. E o que nós estamos a criar com esta medida, que se quiser são direitos de acesso que o residente tem para dar a quem quiser, são estes 10, o que estamos a dizer é, a gente não quer saber de nada, não tem que se justificar de nada. Não há questões de privacidade, não se levantam questões de privacidade. Tem 10 para usar, primeiro, só pedimos uma matrícula, e a matrícula é aquilo que eu consigo ver da rua, não sei quem é que vai dentro do carro. Sim. Pedimos uma matrícula e aquele registro desaparece depois de usado, portanto, eu diria que questões de privacidade não se põem. Agora, esta é a nossa proposta para resolver este problema. Estamos disponíveis para negociar. Estamos disponíveis para melhorá-la se houver ideias melhores. Mas tem que haver um limite para vocês, senão as pessoas começam a distribuir. Há aqui um ponto, certo, há aqui 2 pontos. Um é não criar um mecanismo que seja rapidamente abusado. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina nós dizemos aos residentes, olha, não tens limites, diz as matrículas que quiseres e entras. Muito rapidamente, outros utilizadores que não eram necessariamente os visitantes dos residentes, se calhar começavam a abusar do sistema, consequência. Faltávamos ao problema original, que era ter carros a mais. Nós temos de ser muito claros nisto. Nós queremos baixar em 40% o tráfego da Baixa, porque é isso que nos vai permitir ganhar espaço público, fechar a Rua da Misericórdia, fechar a Rua da Prata no sentido de ganhar espaço pedonal, melhorar a Rua do Ouro, melhorar a Rua Garré. Se nós não reduzirmos a intensidade de carros desta zona, nada disto funciona. Como sabe, o comércio online, quer o comércio online, quer as entregas dos supermercados, quer as quer as entregas de comidas, que agora as pessoas, o restaurante passou sempre em casa, a vida das pessoas na realidade está cada vez mais aborrecida, mas isto é outro assunto.
permitem, portanto, ganharam muita importância dentro das cidades. E isto não torna muito difícil este limite que vocês estão a criar, a gestão. E já agora, se quiser falar, para além do limite, dos problemas que põe o próprio comércio online à mobilidade das cidades, ou seja, nós estamos a cortar cada vez mais o acesso dos carros a determinadas zonas e a ir cada vez menos às lojas e a serem as lojas a entregar por carro, se isto não é um movimento contrário um ao outro que levanta um problema novo. Deixe-me dizer, Daniel, que devemos estar quase a fazer história neste momento neste podcast. É que nós perdemos horas, dias, meses a discutir a mobilidade de pessoas e acho que discutimos pouco o tema das cargas e dos pacotes e da logística, e acho que estamos nessa discussão e acho que isso é uma discussão extraordinária. Há aqui uma revolução que aconteceu no passado, que foi quando as pessoas compraram frigoríficos, e quando compraram frigoríficos, quando isso foi inventado o frigorífico, nós deixamos de ter que ir todos os dias arranjar comida, e isso mudou a nossa forma de viver e a nossa forma de estar e a nossa logística e a nossa cidade. Também aconteceu uma coisa, que as pessoas começaram a fazer as compras do mês ou a compra do fim de semana, em que normalmente iam a uma grande superfície de carro e começavam a ter esse padrão de mobilidade e também, mais uma vez, essa dependência do carro. Eu acho que os tempos estão a mudar de duas formas. O comércio local na cidade está vivo. Há marcas que estão a voltar. Nós vemos cada vez mais os supermercados que antes, as marcas que só víamos nos grandes centros comerciais, agora encontram-se na rua. Eu no outro dia comprei um carro novo lá para casa, mas foi aquele carro que as pessoas mais idosas usam, aquele que eu agora levo também para ir para o supermercado, com umas rodinhas para ir ao supermercado, porque abriu um supermercado ao pé da minha casa. Isso significa que eu todas as semanas estou a poupar pelo menos 2 viagens de carro. Mas quando está a fazer, por exemplo, o comércio online, como é que, ou seja... Pronto, mas isto para dizer que há duas vertentes que está a acontecer. Uma é a transformação das cidades, das ruas, dos passeios, traz o comércio local. Eu tenho uns óculos escuros que comprei, não é mesmo muito provável, comprei no online e foram-me entregar. Claro, quer dizer que mas as pessoas estão a comprar de formas diferentes e isso está a acontecer. E como é que resolve isso? Pronto, comércio online, dizer o seguinte: Portugal está em 6% de comércio online, mais ou menos, é muito inferior ao que é a média europeia. A média europeia é 14%. Estamos a crescer a 2 dígitos, o que significa, sim, concordo, vai ser cada vez mais um problema de mobilidade, entrega dos pacotes. E aquilo que nós temos que ser é, desde já, nós ainda não temos o problema das white vans, que é assim que se chama, que outras cidades já têm desta intensidade. Em Londres eu posso mandar vir 1 quilo de cebolas frescas e entregam-me em casa daqui a meia hora. Portanto, isso obviamente traz uma carga para a cidade. Isto implica redesenhar os processos logísticos. Implica começarmos a ver coisas nas cidades que hoje não vemos, que são os centros de micrologística. Não é ter um centro de logística a 30 km a abastecer com caminhões a cidade de Lisboa, é nós termos pontos de proximidade onde, num carro mais pequeno, a pé, por vezes até de cargo bike, isso já é uma realidade na cidade de Lisboa, há que julgo que não sei se os CTT fazem, a DPD claramente já faz entregas já com bicicletas na cidade de Lisboa, nós conseguimos ter um outro impacto na cidade. As pessoas vão cada vez mais usar o comércio online, mas, por exemplo, eu ainda no outro dia, no próprio supermercado que abriu a porta da minha casa, aquilo que eu vejo é que a minha mulher mandou vir uns sapatos de uma loja online e eu no mesmo supermercado não fui comprar o pão e o leite, foi-me entregue os cacifros com a encomenda das sapatilhas dos meus filhos. O que é que isto significa? Significa que há formas de minimizar estes impactos. A carrinha que lá foi entregar ao supermercado entregou uma vez em vez de entrega a 10 clientes. É este diálogo, a palavra-chave aqui é diálogo. Existe este novo papel de gestão da mobilidade das cidades que nos obriga a ser capaz de sentarmos uma mesa redonda com os operadores da logística, das trotinetas, dos táxis, dos TVDs e encontrarmos formas que funcionem na cidade. Porque aquilo que existe hoje, que é, se quiser, um acesso liberal da cidade, onde a soma individual de todos dá um conjunto insustentável, isso é que não pode continuar a acontecer. Falando ainda de forma genérica, para onde é que vão os carros que vão deixar de passar aqui pela zona da Baixa Chiado? Eles não se vão evaporar? Bom, evaporar não. Nós queremos reduzir o tráfego em 40%. O que é que isto significa? Significa que algumas pessoas, será o cenário mais desejado, que continuam em vir aqui para a Baixa, mudam de modo, ou seja, passam para outro modo, nomeadamente para o transporte público. Também por causa disso estamos a reforçar o transporte público nesta zona. Por exemplo, entre o Parque do Marquês de Pombal e a Baixa, com o reforço de uma carreira nova que vamos fazer, vamos ter autocarros em média 2 minutos e meio, 2 minutos e meio. É uma oferta muito, muito frequente. Este é outro cenário, por exemplo, alguém que venha da A5 poder estacionar logo, por exemplo, no Marquês, não entrando nesta zona e ficando nestes parques periféricos. E depois também haverá uma
parte do tráfego, o dito tráfego de atravessamento, que a manter-se, em princípio, vai fazer aquilo que é suposto fazer, ou seja, procurar uma via de hierarquia superior. O que é que isto significa? Uma via que esteja mais adequada a receber este tipo de tráfego, como, por exemplo, uma Mozinho de Albuquerque, uma Infante Santo, que são vias, que são avenidas, na verdade, e que nada têm a ver com a rua da Escola Politécnica. Falou dos transportes públicos, eu já lá vou, mas deixe-me só perguntar isto então de uma forma um pouco mais geral. Saem 100 mil carros, saem 40 mil carros nesta zona, é o que se prevê, mas em toda a cidade, ou seja, está a dizer pessoas deixarem no Marquês, virem transportes, etc. Acha que isto reduzirá o número de carros que entram dentro da cidade? Dar um contributo, mas pouco. Não acha que isso vai ser muito... Não, vamos ver, nós não temos aqui grande hipótese neste tema, não há aqui uma bala de prata, não é, para o problema dos carros na cidade de Lisboa. Todas as medidas que nós podemos fazer que contribuam para a redução da entrada de carros na cidade de Lisboa são positivas, e neste sentido, esta é mais uma. Não é só assim que se consegue mudar isto, também é necessário reforçar o transporte na área metropolitana. Estamos a fazê-lo com o dito lançamento do novo concurso dos autocarros à escala metropolitana, também o reforço das redes de transporte pesado, e portanto há aqui uma série de medidas que concorrem para o mesmo propósito, que é no fundo nós conseguirmos controlar o número de carros da cidade de Lisboa. Mas também deve mas só queria dizer mesmo uma coisa, que é, eu normalmente eu foco muito nisto, mais importante ainda do que os carros que entram na cidade de Lisboa, e é verdade que devemos ambicionar a reduzi-los, a repartição modal é muito importante, ou seja, o modo de transporte que as pessoas usam, e essa é a nossa principal estratégia, é que as pessoas dependam menos do carro, usem menos o carro, para não termos mais do que 1/3 das viagens na cidade de Lisboa feitas de carro. Mas não são fundamentais parques dissuasores perto das circulares e dos interfaces de transportes? Só há 5, se não estou enganado, e corrijam-me se estou enganado, só há 5 a servir o metro e a carris que permitam a utilização do passo, ou seja, aquela utilização intermodal. Não são precisos mais, não deveriam estar preferencialmente localizados nas circulares externas da cidade? Deixa-me ser muito franco quanto a essa matéria dos parques dissuasores. Primeiro, os que temos não estão cheios, portanto, se a resposta é temos de ter mais, a resposta é sim. Se os que temos estão cheios, não estão. Agora, e porquê é que acha que não estão cheios? É um bom ponto, não é? Mas há aqui dois temas. A primeira coisa que nós podemos fazer para evitar que a pessoa tenha que trazer um carro para Lisboa... Podem estar no sítio errado também, não é? Podem estar nos sítios errados também. Essa é a segunda parte. A primeira parte é dizer assim, é muito melhor eu ter uma solução de transporte desde a casa da pessoa, desde a estação de comboio do Concelho de Sintra, do que a pessoa pegar no carro e vir até à porta de Lisboa. Em princípio aí Lisboa já perdeu metade da guerra, do desafio, como quisermos lhe chamar. Quando a pessoa chega à entrada de Lisboa, a verdade é que, e daí porque também temos aumentado as zonas da EML, é que embora haja um parque de estacionamento na Ameixoeira, agora na Manuel Gouveia, ali em Marvila, existem várias soluções para estacionamento. A verdade é que muitas vezes as pessoas continuam a preferir arriscar a ver se eu deixar o carro em cima de um passeio de um bairro de Lisboa, pode ser que me safe. Já há menos carros nos passeios, não é? Felizmente, não é? Mas é um bocado esta lógica do gato e do rato, e é por isso é que a EML teve que ir para São Domingos, por isso é que a EML tem que ir para os Olivais, por isso é que a EML teve que ir para Telheiras, porque estes bairros estavam a ser parques de estacionamento suburbanos e porque estavam a pé de estações de metro em alguns casos, portanto... De facto, se calhar os parques de estacionamento estão nos sítios errados, não os dissuasores. Não, porque repare, estão vazios, ou seja, a Meixoeira atravessa a estrada, está na linha amarela do metro. O da Pontinha já existe, estamos a passar de um parque que lá existe para termos 2.200 lugares de estacionamento na Pontinha. Mas só lhe quero dizer uma última coisa sobre os parques dissuasores. Nós temos, grosso modo, 150 mil carros a mais a entrar na cidade de Lisboa do que gostaríamos. Eu não consigo, quantos? Cerca de 150 mil. Eu não consigo ter 150 mil lugares de parques dissuasores à porta da cidade de Lisboa, não é razoável. Portanto, é por isso que os parques dissuasores, sim, são uma peça relevante, mas não são de todo a peça mais importante do sistema. A peça mais importante provavelmente são bons transportes suburbanos, que é coisa que não há. A peça mais importante, sendo muito objetivo e muito claro, é o transporte pesado metropolitano, suburbano. São maus. Metropolitano, quando eu digo metropolitano, de escala metropolitana. Sim, não reconhece que essa é a grande pecha desta cidade, ou seja, que a linha de Sintra é muito má, Loures não é servido, não tem
grande parte do Conselho de Louros. Sim. Há uma parte que até é servida, mas grande parte do Conselho de Louros não tem. A linha que vem de Vila Franca também é má. A de Cascais já foi melhor. Ou seja, se calhar não temos que concluir que aí é que está o grande problema. Eu acho que eu insisto muito sempre neste tema. As generalizações são perigosas e acho que cada caso é um caso. Mas eu vou-lhe dar um número que, a propósito da Operação Integrada de Entrecampos. Quando nós fizemos o estudo de mobilidade de transportes para a Operação Integrada de Entrecampos, fomos ver quão bem servido estava Entrecampos servido de transportes. E dos 2,8 milhões de pessoas da área metropolitana, 1,4 milhões de pessoas vivem a 20 minutos a pé de uma estação de comboio, de barco ou de metropolitano da estação de Entrecampos. Isto porque a estação de Entrecampos está servida pela linha de Sintra, que faz o Sintra a Zambuja, que é uma linha potentíssima. Ou seja, nós linha temos. Aquilo que nós temos que apostar no caso dos comboios é ter um serviço cada vez mais fiável. Tanto quanto sei, acho que tem havido melhorias na fiabilidade na linha de Cascais, é a informação que me chega. A linha de Sintra, os autarcas exatamente, os autarcas da Amadora e de Sintra continuam a sublinhar as supressões que há. Também temos informação que estão a recuperar. E mesmo sem as expressões, o comboio vem bastante cheio, ou seja, não vem. Sim, mas repare, as pessoas vão trabalhar, não é? Portanto, é natural que as pessoas não queiram mas viajar também é de uma normal, forma muito desconfortável. Também é normal em qualquer cidade do mundo que nas horas de ponta os transportes venham mais cheios. Isso agora, o que não é normal é não serem confiáveis, no sentido que falha o horário, que não aparecem, porque isso é que não me permite ajustar a minha vida. Agora, isto apesar de tudo, estamos a falar de coisas que é de competência em boa parte não, na totalidade do Governo. E não devia deixar de ser, não deviam ser da área metropolitana. Como sabe, há essa proposta, inclusive no programa de Governo está em vigor, que a área metropolitana seja cada vez mais a autoridade de transportes destes sistemas de escala metropolitana. Mas só lhe queria dizer isto, é que a área metropolitana também está a fazer o que pode e o que deve, ou seja, insisto neste ponto, nós estamos agora no dia 18, esta semana, amanhã, no dia que falamos, vamos lançar o concurso para aumentar em 40% a rede de autocarros metropolitanas, que não é nada pouco, são 1.400 autocarros a circular na área metropolitana. Para lhe dar uma ideia, é mais do dobro da Carris. O que significa que vocês estão a apostar na superfície, porque é o sítio onde vocês mandam, ou seja, onde a Câmara pode tomar decisões. Não, isso por um lado, e não é isso só não isso. É uma irracionalidade, ou seja... Não é. Eu vou-lhe dizer porquê. Primeiro, é mais rápido, ou seja, nós pôr um autocarro no terreno, apesar de tudo, é mais rápido do que fazer uma linha de comboio, do que comprar um comboio. Comprar um comboio demora 4 anos, 5 anos. Depois... Continua a fazer sentido sempre nós reforçarmos os serviços nas áreas periféricas, nos concelhos periféricos, nos concelhos à volta de Lisboa. Uma coisa interessante do passo é que cada vez mais a área metropolitana é polinucleada, mas isso é outra conversa. Nos concelhos à volta de Lisboa, tem que explicar às pessoas o que é polinucleado. Já há muitos anos, desde os anos 90, que se diz o futuro da área metropolitana é ser uma área polinucleada, ou seja, que a vida não seja toda sobre Lisboa, mas que haja pessoas a trabalhar em Oeiras, em emprego de qualidade em Almada, em Cascais, em Louros, onde quer que seja, e a oferta cultural em Sintra para que as pessoas de Lisboa vão para Sintra, e já agora o PASS tem contribuído muito para isso, porque em particular nas pessoas de mais de 65 anos, em particular na dimensão cultural, passaram a ter acesso muito maior. Passaram a viajar pela área metropolitana é isso mesmo. Deixa-me só dizer uma coisa. Mas só para dizer então que estes autocarros têm também como função melhorar o acesso ao próprio comboio, por exemplo, ou melhorar o acesso de uma localidade à sua sede de concelho. Portanto, esta rede vai ter múltiplos propósitos. O passo social aumentou a procura. Acho que isto é indiscutível. Muito. Não se sentiu que os transportes públicos, talvez a Carris sim, os outros não, se tivessem conseguido adaptar a isso. Ou seja, o aumento da procura coincidiu com uma perda de qualidade do transporte, o que é péssimo. Se esta medida aumentar ainda mais a procura de transportes públicos, não estamos a contribuir, sem tomar nenhuma medida antes, para a ruptura definitiva dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. Como se sabe, as pessoas, por exemplo, nesta área, as pessoas que vêm especificamente para esta área que vai ser intervencionada, esta área é servida por via marítima, por comboios, além do Carris e do metropolitano. E com o facto de não se poder trazer carro para aqui, vai provavelmente aumentar ainda mais a pressão sobre o transporte marítimo e o transporte de comboio, que já está a arrebentar pelas costuras. Eu repito, as generalizações são sempre complicadas. Eu não estou a generalizar, estou a falar de linhas concretas e... Não, mas é que o transporte não é sempre mau a todas as horas, não é sempre mau. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o metropolitano, eu lembro perfeitamente em 2015, mesmo em 2017, havia
críticas sistemáticas ao Metropolitano de Lisboa pela quantidade de comboios que eram suprimidos. Hoje, não estou a dizer que está perfeito, mas está muito melhor. E está muito melhor porquê? Porque o Metropolitano tinha 30 composições paradas e hoje já não tem, recuperou-as quase todas. Portanto, o Metropolitano, por exemplo, está melhor, a Carris está melhor, a Fertagos não, desculpa, a Transtejo, também todo o cenário de greves que houve e que teve a perturbar bastante o transporte público, também tem de estar um clima de paz social há cerca de mais de um ano, portanto também há um transporte mais confiável. Mas reconhece que há uma enorme pressão nestes transportes, sobretudo por causa do passo social, que não foi antecedido nem precedido de um aumento da oferta. Mas não, é o que eu estou a dizer é que isso não é verdade. Ou seja, o que eu estou a dizer é, se não fosse muito mau, não tínhamos mais 30% de passageiros, mais 40% de pessoas a usar o passe. 2, o que as pessoas, a hora de ponta alargou. Ou seja, há pessoas a vir mais cedo e mais tarde para a cidade de Lisboa. O sistema está cheio durante mais tempo. Isso é bom, não tem problema nenhum essa parte ser boa. 3, tem havido reforços de oferta no Metropolitano, na Carris, reforço de oferta no sentido que menos perturbações, no caso também da Transtejo. A própria Fertagos adaptou-se em alguns horários, em alguns momentos, para conseguir responder em parte a esta procura. Houve reforços das carreiras das que vêm, por exemplo, da zona de Mafra. Houve reforços das carreiras que vêm do Montijo ao Alcochete. O que eu estou a dizer é, eu não estou a ignorar que o sistema tem pressões e que nós temos que responder a essas pressões e continuar a investir no sistema. Não estou a dizer isso de todo. O que eu estou a dizer é, tem havido nos últimos anos uma sistemática melhoria da qualidade dos transportes da área metropolitana. Dir-me-á muita gente, mas eu no meu caso ainda sinto problemas. Certo, mas isso não ignora todo o esforço que já temos vindo a fazer até agora. O problema é que isto se calhar vai aumentar essa pressão. Pronto, e esses problemas. Sobre isso, também não sei se é exatamente assim, porque nós basicamente, esta já é a zona da cidade de Lisboa onde as pessoas mais usam os transportes públicos. Ou seja, o número de pessoas que vêm de carro para esta zona, apesar de termos que diminuir em 40% o número de carros que vêm para esta zona, os carros já estão em minoria nesta zona. É uma das poucas zonas da cidade onde a maior parte das pessoas usa transporte público, não é? E porquê? Porque o transporte público de facto não é assim, não se pode dizer que seja mau. Quer dizer, servido, não é? 2 estações de comboio, para não dizer 3, com Santa Apolónia, várias estações de metro, 2 linhas de metro, 2 estações fluviais. Não sei se tem noção, a Carris tem carreiras em que, de forma com ligações diretas à Baixa, 80% dos lisboetas têm uma ligação direta à Baixa na Carris. Quer dizer, é uma zona muito bem servida. A rede da madrugada está toda baseada nesta zona. A rede da madrugada, vai duplicar, não é? Portanto, apesar de tudo, esta é a zona onde temos melhores transportes. Mas na realidade já o disse, vai ser feito um acréscimo da oferta na superfície. Sim. Por via da Carris. Os autocarros vão ser elétricos. Ou seja, não deveria ser a Câmara, tem que ser a Câmara Municipal a dar para o exemplo, não é? Portanto, começar a mudar a sua frota. Mas isso foi das coisas. Ainda vão comprar autocarros não elétricos brevemente, não vão? Segundo as palavras das próprias palavras do Sr. Presidente da Carris, embora esteja a cumprir um plano determinado pela Câmara Municipal de Lisboa, diz o Sr. Presidente da Carris uma frase que eu acho que é muito interessante, que é: a Carris já encomendou os últimos autocarros a diesel. Ou seja, quer isto dizer que daqui para a frente não esperamos ter que comprar mais autocarros a diesel. E os últimos foram comprados a diesel porque o mercado não tinha outras opções, ou seja, há certas tipologias, certos tipos de autocarros em que nós não encontramos ainda outra opção que não os diesel para a aquisição. O aumento da oferta não deveria ter sido anterior a o aumento da oferta aqui, nesta zona, não deveria ter sido anterior a estas alterações? Mas repare, só a Carris já reforçou a rede em cerca de 14, 15% e em média na cidade toda, nesta zona. Acha que as pessoas sentem isso? Eu acho que sim, porque, olha, até lhe digo uma coisa, mesmo ao nível do combate político, que é sempre uma boa, a oposição é importante para exigir mais de nós, a maior parte da discussão à volta da Carris já não é sobre se o autocarro existe ou se vem a horas, já são outros detalhes e outros pormenores do serviço. Portanto, eu não estou a dizer que a Carris está perfeita, mas quer dizer, uma empresa que falhava 1 em cada 10 autocarros e que agora tem problemas em 2 em cada 100, quer dizer, é uma melhoria do serviço muito, muito significativa. Pronto, agora sobre a questão da oferta de transporte público, eu gostava de trazer aqui para a mesa outro tema, que é o tema da linha circular do Metropolitano. A linha é a minha última pergunta. Vamos lá. Vamos lá? Então vá. Que volume de passageiros acha que se vão transferir para as bicicletas e para as trotinetes com estas alterações aqui? É muito interessante essa pergunta. Quando nós fizemos uma campanha
uma campanha eleitoral onde alguns partidos, nomeadamente o PSD, dizia: para que estas ciclovias vazias? Bom, elas já não estavam vazias à data, mas a verdade é que muito rápido... Acho que até já o PSD abandonou esse discurso. Verdade, porquê? Porque agora de repente as pessoas diziam: por que é que tiraram espaço aos carros na Avenida da República para uma ciclovia, agora fazem-nos a crítica porque é que fizeram a ciclovia tão estreita. Portanto, passamos imediatamente para o lado de lá da conversa e já bem... Está lotada essa supervia, essa ciclovia, não é? Há determinadas Quer dizer, horas. vamos lá ver uma coisa. A resposta é sim, felizmente tem muitas bicicletas, mas apesar de tudo tem menos trânsito do que a opção de carro. Portanto, se quiser atravessar a Avenida da República depressa, atravessa mais depressa de bicicleta do que de carro. E isso não é necessariamente mau. É assim em muitas cidades, porque de facto as bicicletas têm mais capacidade, mais densidade de transporte. Uma via ciclável tem mais densidade de transporte do que uma via rodoviária. Se não tivermos a falar de transporte público, como é evidente. Mas não há nenhuma ideia. Desculpe, sim, já perdi-me. A questão das bicicletas. Nós tínhamos, basicamente, quando eu fui eleito, nós tínhamos grosso modo mais ou menos 0% de repartição modal para as bicicletas. O que é que isto quer dizer? É que não chegava a uma em cada 100 viagens na cidade de Lisboa feitas de bicicletas. Com esta história Quando diz bicicletas, até incluiria as trotinetes. As trotinetes não existiam. Sim, claro. Não é? Não, mas agora os nomes que vai dar. Agora, o que é interessante é que estes modos partilhados, nós fazemos isso nos inquéritos que fazemos, eu acho que eles estão a puxar as pessoas para os seus modos privados. Ou seja, eu experimento uma bicicleta partilhada e se calhar escolho a minha própria bicicleta. Eu ando numa trotineta de aluguer e compro uma trotineta. As contagens nós fazemos neste momento é meio-meio. E mais importante do que isso, nós hoje já temos 3-4% das viagens isso teve um efeito real, feitas nestes modos e nós queremos chegar aos 10%. Isso teve um efeito real, porque há muitas pessoas provavelmente que andam de bicicleta que fariam isso a pé. Certo. Teve um efeito real no tráfego em Lisboa, as bicicletas e o aumento das ciclovias. Mais do que a bicicleta. Ciclovias. Não, certo, mas a bicicleta muitas vezes é usada para viagens um bocadinho maiores, ou seja, já não era tanto o andar a pé. O andar a pé, porventura, talvez uma trotinete concorra mais com o andar a pé do que uma bicicleta. Mas a informação que nós temos é que as pessoas. A origem, no caso das trotinetes, por exemplo, nós temos essa informação, é mais ou menos um terço, ou seja, havia um terço das pessoas que faria a pé e agora faz trotinete, um terço das pessoas que faria de carro e agora faz trotinete, um terço das pessoas que faria de transporte público e agora faz trotinete. Nós temos que ver esta questão como um conjunto, e quando a partir do momento que por cada pessoa que nós temos que sai de um carro e vai para andar num destes modos ativos, seja a trotinete, seja a bicicleta, é menos um carro que está na rua, é mais espaço disponível que fica para todos. Portanto, este mix modal é que é saudável, ou seja, esta mistura de modos é aquilo que nós devemos procurar, almejar e fazer por isso, não é? E Lisboa já agora é reconhecida cada vez mais internacionalmente como uma cidade que está a lidar razoavelmente bem com estes novos modos de mobilidade e que está a fazer o que pode para aumentar isto. Mas não acha que há alguma desproporção de espaço que é garantido em algumas zonas da cidade a um meio de transporte usado por uma pequeníssima minoria da população? Eu faço aqui de advogado de diabo, eu por acaso achava que estava aqui a me perguntar se não há uma enorme desproporção de espaço do automóvel que ocupa na cidade. Não percebo por causa do que é o ponto de partida. Vou dar um exemplo. Um exemplo que conheço melhor, mas há seguramente todos. A Avenida Defensores de Chaves foi construída agora uma ciclovia. Uma faixa para carros, outra faixa para bicicletas. Sim. Acho que não me engano se é por cada 1000 carros que passam uma bicicleta. O Daniel foi buscar a ciclovia das mais recentes, não é? Não, a mais polémica da cidade de Lisboa, e portanto não deve ter sido sem querer. Não foi sem querer, é porque passa à porta da minha casa. Eu passo lá todos os dias. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, a Defensores de Chaves não tinha duas faixas. As pessoas dizem, tinha duas faixas. Não tinha. Não estavam, os carros encaixavam-se, dois carros um ao lado do outro, principalmente nas horas de ponta, ou seja, quando estão parados, principalmente, mas ela nunca teve duas faixas. E porquê é que a ciclovia da Defensores de Chaves está como está? Ou seja, está como está no sentido de ser a fachada dos prédios, passeio, carros estacionados, ciclovia e depois os carros. Tem a ver com os veículos de emergência. Existe uma regra na cidade de Lisboa em que nós temos de ter sempre 4,5 metros de largura disponível para quando o carro dos bombeiros para e põe as chapatas no chão, haver espaço para essas chapatas e os bombeiros manobrarem à volta. E isso são 4,5 metros. Significa que nós não podíamos ter feito ao contrário, ou seja, não dava para pôr passeio, ciclovia, carros estacionados, estrada. Este é um ponto que é o que os ciclistas nos pedem. A segunda pergunta que eu faço é, mas a via ficou ou não ficou mais segura para os ciclistas? E ficou inequivocamente. Mas é muito pouco usada. A minha pergunta tem a ver com a proporção
Ou seja, mas vai ser cada vez mais... Se é apenas uma forma de vanguardismo Não, repare, primeiro existe um mapa há muitos anos, a rede ciclável, onde inequivocamente identifica a Defensor Chaves como uma via da rede ciclável. Depois, eu não queria que ficássemos só na Defensor Chaves, quero então, se não há uma desproporção. Não, mas a rede ciclável, isto tem que ser sempre vista... Há sempre a história do ovo e da galinha. Eu gosto sempre de apostar no ovo. O que é que isto quer dizer? Nós não... Quer dizer, ninguém constrói uma ponte para as pessoas que atravessam o rio a nado, não é? Portanto, ou seja, é a própria infraestrutura que cria a necessidade da procura. A partir do momento que as pessoas sentem que a rede ciclável existe, que é confortável, que vai ser... Acha que a oferta cria procura neste caso? É isso mesmo, a oferta de infraestrutura cria procura, mas isso é inequívoco. Tenho aqui um livrinho atrás de mim que só não lhe mostro porque é muito inútil mostrar coisas para as pessoas lá em casa, mas basicamente sempre que nós construímos uma rede ciclável, uma infraestrutura preparada para as bicicletas, essa rua tem muito mais bicicletas do que a da rua do lado. Que balanço faz da experiência Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa que vale a pena em termos de reflexão, que é, nós temos uma cidade que dos anos 80, em que havia cerca de 120, 150 carros por 1000 habitantes, para os dias de hoje, em que estamos claramente acima dos 400, nós tivemos décadas, ou seja, 30 anos pelo menos, a desenhar uma cidade só para o carro. Um dos problemas que as trotinetas têm, que as bicicletas têm, é que não há estacionamento para elas na cidade de Lisboa. Não havia, só havia para carros. Não havia para motas. Infelizmente as trotinetas, o estacionamento na cidade de Lisboa parece ser em todo o lado. Mas já reparou que está muito melhor. E porquê que está muito melhor? Porque a Câmara de Lisboa, sistematicamente, o que tem feito é criar espaço para estes motos. Eu não acho anormal que nós utilizemos 1% dos lugares de estacionamento na via pública para estes novos modos de transporte. Não. Os passeios é que eu acho anormal, porque os passeios são mesmo... Mas muitas vezes, eu não estou a defender o estacionamento nos passeios. É ilegal, não se pode estacionar nos passeios. Mas uma das razões pelas quais as pessoas estacionavam nos passeios é que a cidade não tinha outros sítios para elas estacionarem. Temos que criar essa infraestrutura. O balanço faz da experiência do Gira. Começou muito bem. Sim. Houve enormes dificuldades, mas parece ter havido enormes dificuldades com o concessionário, e apesar de ser muito mais barata, é a mais barata forma na verdade, na esmagadora maioria das viagens é gratuita, não é? Parece ter sido destornada por mau funcionamento por operadores privados muito mais caros. O que é que falhou? Não foi destornada no sentido que o sistema tem mantido a procura. O que é que falhou? Falhou o fornecedor. Eu sou utilizador da Gira e posso lhe dizer, funciona mal. Mas como assim? Montes de vezes na zona central da cidade. Sim. Tem parques vazios, tem docas vazias, coisa que não era suposto acontecer. Sim. Há zonas onde as docas estão vazias praticamente sempre. Sim. Eu nos percursos que eu uso isso não me acontece. E mais uma vez a previsibilidade, tal como os transportes públicos, é uma coisa importante. Se uma pessoa sai de casa, está a contar que há uma bicicleta e não há bicicleta nenhuma, começa a deixar de usar. Mas eu acho que se essas situações existem, têm que ser melhoradas. Eu, por exemplo, no caso que uso, que é mais ali da zona do técnico, para vir aqui para a Baixa, normalmente não tenho grandes problemas em utilizar. Mas isso a questão... Mas reconhece que a Gira falhou? Não, certo, vamos por partes. Falhou. O concessionário faliu, na verdade. A órbita faliu. Era uma história muitíssimo interessante para falar sobre o capitalismo português, mas deixamos para outra oportunidade. Sobre o que é que fizeram com o dinheiro que receberam no início. É muito interessante. Enfim, acho que não é elegante para mim adjetivar, mas acho que deve haver uma reflexão sobre os processos de gestão de algumas PMEs. Pois, não, sobre o que é isso que eu estou a dizer, sobre o capitalismo português. Mas a questão de... O que é que aconteceu? Houve um concorrente que ganhou, instalou o sistema, esse concorrente faliu, nós já lançamos neste momento o concurso para mais bicicletas, portanto já recuperamos o processo. Mas estão agora vocês a gerir, não está condicionado. Tomamos essa decisão, ou seja, vamos internalizar a gestão. O que é que isto significa? Compramos as bicicletas em mercado, compramos as estações em mercado, mas a manutenção e reposição é feita diretamente pela EML. Achamos que esse risco é gerido melhor se estiver internalizado na EML. Também, na verdade, é mais responsabilidade para a EML, mas eu acho que faz sentido. Sobre se a questão se o Gira foi importante ou não foi extraordinário, porque o Gira ajudou a avançar, mas seria importante, mas vai continuar, não é? A nossa ambição é que o sistema chegue a toda a cidade. O que eu lhe gostava também de transmitir, e apesar de tudo dar esta tranquilidade às pessoas, até pelos números que temos, a procura do sistema, o sistema está estável do ponto de vista da oferta e está estável do ponto de vista da procura, e portanto não há um declínio, não há um colapso, não há mas reconhece que houve um falhanço na experiência
experiência? Não, eu acho que houve um sucesso. Repara, o que é que podíamos ter feito diferente? Ainda bem que fizemos. Podia ter escolhido melhor o concessionário? Não podia. Foi feito um concurso público internacional e o concessionário ganhou o concurso nas regras do concurso que o Código de Contratos Públicos nos obriga. E se quiser, eu digo-lhe assim: infelizmente, o Código dos Contratos Públicos, por vezes, que é muito bom no sentido de favorecer a concorrência, a transparência, tudo, por vezes também não nos dá a agilidade que nós precisamos ter em algumas circunstâncias para escolher melhor o fornecedor. Agora, mas é a vida, não fizemos nada de errado. Implementamos um sistema de bicicletas partilhadas que faz parte da história de sucesso das bicicletas na cidade de Lisboa e, mais importante do que isso, estamos a relançá-lo e acho que isso é que é importante. Vamos agora começar a falar daquela que parece-me ser a parte mais preocupante desta decisão aqui da Baixa Chiado Avenida, onde eu ouço mais pessoas preocupadas e que me parece terem boas razões para estarem preocupadas, que começo por esta pergunta: se há algum tráfego, se há algum estudo de tráfego para a zona envolvente, o que prevê que aconteça, porque é prever que haja uma forte pressão na zona envolvente é esta. Ou seja, que a qualidade de vida destas pessoas pior. Faz 3 perguntas numa só, vai ter que me deixar responder às 3. Primeiro, a questão do estudo de tráfego. Nós, neste momento, eu acredito muito naquilo que são as equipas multidisciplinares. E aquilo que foi a nossa opção, neste caso concreto, fizemos um concurso público. A EML fez um concurso público, ganhou uma empresa que é a 8Go, e essa empresa, que é uma empresa que também faz estudos de tráfego, faz parte da equipa de trabalho e existe um modelo de tráfego que dá suporte às nossas decisões. Ou seja, no fundo é uma ferramenta em que nós vemos, se pudermos mais carros ali, o que é que acontece, fecharmos a rua acolá, o que é que acontece, permite-nos... E a zona envolvente vai ter um aumento de tráfego ou não? Depende do que é que chama zona envolvente, ou seja, vamos lá ver uma coisa. Eu já falámos há bocadinho do tema da Infante Santo, não é? Por exemplo, a Infante Santo é possível que, é esperado que aumente um pouco o tráfego que tem, porque nós estamos a tirar aquele atravessamento que hoje vai por uma rua, que é a Rua da Escola Politécnica, estamos a pô-la numa avenida mais estruturada e mais dedicada da cidade de Lisboa. Escolheu a parte boa, mas tem aqui zonas muito perto, que são vias estreitas, sim, em zona de colina, em muitos casos onde a poluição então aumenta ainda mais. Por exemplo, eu estou a pensar ali na zona da calçada do Combro, toda aquela zona que atravessa São Bento, que é uma zona de ruas muito estreitas, onde é de prever um grande aumento de tráfego. Na calçada do Combro prevemos uma grande melhoria do tráfego. Vamos fazer lá para baixo, não é? Portanto, que atravessa São Bento, toda a parte que atravessa São Bento. Mas o caso do exemplo da calçada do Combro, para também não estar a fugir aos seus exemplos, é um daqueles casos que nós esperamos que haja uma grande melhoria do tráfego. Vamos lá ver. Primeiro, a Câmara não é masoquista, não é? Ou seja, nós queremos fazer uma coisa que no final seja genericamente bom para as pessoas. É verdade que nas zonas de fronteira são sempre desafiantes, como já são na ZAC, como já são no extremo de uma zona da EML. Quem fica no extremo fica sempre numa posição de maior pressão. E por isso é que também algumas pessoas nos estão a pedir alarguem mais um bocadinho, e nós estamos a ter essa conversa e a ver se temos que ajustar alguma coisa. No caso da Colina da Misericórdia, a característica da medida é no essencial de redução de tráfego. Porquê? O que nós estamos a fazer é cortar dois pontos estratégicos da rede, nomeadamente a Rua do Loreto e a Rua da Misericórdia, ruas que não têm passeios, onde as pessoas, é muito perigoso para quem lá anda a pé e anda muita gente a pé nessas ruas. Estamos a dizer que o tráfego aí não pode atravessar. Portanto, o tráfego vai para outros sítios, não é? Claro, vamos surpreender que muito dele vai para outros sítios. Certo. Haverá uma parte que pode ir para um dos sentidos da Rua de São Bento. Eu recordo que na Rua de São Bento nós estamos a pôr uma faixa base no sentido descendente, onde, portanto, não é suposto haver, não é na rua toda, mas no início da rua, é suposto que reduzir muito o tráfego aí. Há de haver um ajuste também para Álvares Cabral, em direção, lá está, à Estrela, Infante Santo, esse sistema, mas Álvares Cabral, por exemplo, tem 2 vias por sentido. Eu insisto, a Rua Politécnica é uma rua, não é uma avenida, não é? E, portanto, sim, ou seja, pode haver algum tráfego a aumentar nestas avenidas mais bem preparadas para o receber, mas aquilo que é o grande balanço desta zona é que genericamente se reduz ao tráfego. Se não for para isso, não vale a pena. Vão fazer monitorização e adaptação de medidas caso se torne a pressão insustentável. É o que tem sentido ou não? Que as pessoas das zonas envolventes são as que estão mais preocupadas, sem dúvida, mas pronto, como disse, tem razões para isso. Tem razões para isso no sentido de
estarem receosas com aquilo que possa acontecer. O que é a nossa obrigação? Ouvir os receios e mitigá-los. Vou-lhe dar um exemplo. Quem está na zona periférica, uma das coisas que sentiu foi a sua mobilidade restringida, no sentido, por exemplo, de quem mora ali perto da encosta do Castelo, como é que rapidamente chegava à encosta do Chiado, porque originalmente nós não estávamos a prever que estas pessoas pudessem atravessar a zero. É daquelas coisas que a gente pode rever e pode dizer, não, de facto podemos manter o acesso entre as duas colinas e revemos o processo. Portanto, este também, eu acho que os receios que as pessoas têm, se forem transformados em propostas de melhorias desta solução, contribuem para que no final tenhamos uma solução melhor. Se tivesse de dizer grandes rotas alternativas, quais é que diria? Grandes rotas alternativas ao que hoje atravessa a Baixa e o Chiado? Sim, olha, vou-lhe dar um exemplo que me disseram na outra vez, agora não consigo dar as rotas todas, não é? Mas hoje, então, alguém me perguntava, mas como é que eu vou da zona de Alfama para Campo de Ourique, porque eu tenho que levar os miúdos ao colégio e tenho que atravessar aqui costumava ir ali para a Avenida Liberdade, etc. O caminho mais rápido hoje para fazer isso já é descer até à Ribeira das Naus, ir pela Ribeira das Naus até subir para Campo de Ourique. Como sabe, está muitas vezes engarrafada, não é? É curioso, mas uma das vantagens de termos tido também uma equipa de tráfego a trabalhar connosco aqui, há uma razão para a Ribeira das Naus estar cheia de carros e na verdade essa razão é que os semáforos estão mal programados. Portanto, uma das coisas que se vai melhorar é a programação desses semáforos para que isso melhore essa fluidez. A redução das emissões é um dos fatores que motiva a zero, não é? Portanto, mas já agora, só porque acho que é um conteúdo que pode ser útil para todos, experimentem, quem quiser experimentar, a pôr já caminhos hoje, como o tráfego que está hoje, no Waze ou no Google, e vão ver que muitas vezes o melhor caminho já não é atravessar abaixo. A redução de emissões é um dos fatores que motiva esta medida. Elas foram medidas nas zonas abrangidas e são elevadas. Além do estudo de tráfego, modelaram, além do estudo de tráfego que vão modelar e monitorizar as emissões antes e depois da restrição nas áreas circundantes que absorverão o tráfego. Sim, ou seja, nós mediram aqui, agora é perceber se as emissões aumentam na zona à volta. Vamos por partes, depois de certeza, ou seja, porque explico-lhe já porquê. Nós temos aberto um concurso público, lá está, uma vez mais o CCP, se eu pudesse ir à loja e dizer que é instalar 80 sensores na cidade de Lisboa, 80 porque são 80 que nós temos que ter para cobrir a cidade toda. É a favor de instalar 80 sensores na cidade de Lisboa amanhã, isto era um instantinho, mas como não podemos fazer isso, temos que lançar um concurso público, etc. Depois as pessoas têm que ganhar, depois entram em conflito uns com os outros, tudo isto não ajuda. Mas a Câmara de Lisboa já tomou a decisão de ter uma rede de sensores que cubra a cidade toda. Portanto, o depois está certamente garantido, o antes, quanto mais cedo nós tivermos estes sensores, mais para ser conseguir monitorizar. Ou seja, não consegue... Mas sobre o antes, o que é que nós temos? Temos duas coisas. Temos os sensores fixos da CCDR, e é aí que aparece o número da Avenida Liberdade, mas o sensor da Avenida Liberdade, que está ali mais ou menos a meio da avenida, uma casinha que lá está, não existe nenhum sensor daí para baixo, se quiser, daí em direção à Baixa. Nem nas outras zonas envolventes. Nem nas outras zonas envolventes. O que é que nós estamos a usar? Houve uma empresa... Ao Ocidente e Oriente. Sim, uma empresa que estava também um bom tema de conversa na área da logística urbana, era a antiga Cronopost, agora chama-se TPD, abordou a Câmara Municipal de Lisboa. Eles têm uma estratégia de sustentabilidade ambiental que passam também por perceber qual é que é o impacto da qualidade do ar nas cidades, e o objetivo final deles é como é que as empresas de logística podem contribuir para melhorar essa qualidade do ar. Mas na prática o que eles fizeram foi instalar sensores de qualidade do ar em todos os seus veículos da frota que serve Lisboa, que são, por acaso também são na casa dos 80 carrinhas que circulam na cidade de Lisboa. Não é perfeito, porque nós só conseguimos medir a qualidade do ar quando passa uma carrinha, mas com base nessa informação, que se quiser é sempre um minorante, ou seja, é sempre uma informação parcial, nunca é uma informação completa, nós percebemos que temos problemas de qualidade do ar na Rua do Arsenal, no Almirante Reis, e foi por causa também dessa informação e com base nessa informação que nós tomamos essas decisões. Prevê que a qualidade do ar pior nas zonas envolventes? Não, isso não faz sentido. Se o tráfego aumentar, é normal que a qualidade do ar pior. Está bem, mas só vamos ver uma coisa. Eu continuo a imaginar a Calçada da Estrela, por exemplo, pegando no exemplo. O impacto da qualidade no ar deve ser sempre medido onde nós temos o nosso nariz. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é uma coisa muito local, ou seja, haver partículas ou não haver, e elas fazerem mal ou não fazerem mal às pessoas, depende se no sítio onde nós estamos, se o nosso nariz as apanha. Quer dizer, acho que o que eu quero dizer com isto é, há avenidas que pelo seu perfil, por
por serem mais largas, por serem, porventura, estarem mais alinhadas com os ventos, etc. Eu ouvi dar o exemplo da Infante Santo. Como sabe, um grande trânsito da Infante Santo tem uma característica, como a Infante Santo é muito íngreme, certo. A poluição será maior do que, por exemplo, numa Avenida da Liberdade, que é menos íngreme, não é? Mas a Infante Santo, felizmente ou infelizmente, eu diria mais para o infelizmente, não tem a copa de árvores que tem a Avenida da Liberdade. Sim, que contribui muito para segurar para que não, os gases não saiam, não é? Portanto, é normal. Tem sentido pressões das empresas e associações do setor automóvel, como a ACP ou a Galp, perante esta medida? Como o ACP ou a Galp? Eu, o ACP, tenho visto públicas, portanto... Certo. O ACP, vamos ver uma coisa. O ACP, eu sintetizava neste ponto. Lembro-me do senhor Presidente do ACP ter posto uma previdência cautelar contra o município de Lisboa quando se fez a alteração na Baixa, porque ia matar a Baixa. Pronto, acho que não matou, não é? Portanto, acho que o ACP tem posições por vezes exageradas naquilo que são a sua posição, mas funcionam como um grupo de pressão, um lobby no sentido do interesse automóvel, que pode ser feito de forma mais construtiva ou menos construtiva. Eu recordo uma frase do presidente de um ACP que era: temos que repensar o papel do carro nas cidades. Era do presidente do Automóvel Clube Italiano e não do português. Portanto, acho que esta... Acho que Carlos Barbosa tem uma posição muito conservadora quando comparado com outros, é? Eu não vou... Acho que a Câmara Municipal de Lisboa tem que ter uma boa relação institucional com o ACP, acho que cada um defende a sua posição. O que o Sr. Presidente do ACP, o Carlos Barbosa, diz e como diz, quer na sua função de Presidente do ACP, quer como vereador do PSD na Assembleia Municipal, acho que... O deputado do PSD, acho que não o tom de linguagem que ele usa não quero adjetivar, porque acho que não devo. Relativamente... Mas tem sentido uma pressão do setor automóvel? Não, mais ninguém. Só o ACP é que se manifesta dessa forma. Mas já agora, dizer-lhe uma coisa: o que eu lhe posso dizer pode ser mais interessante da indústria automóvel, isso eu noto. A nível europeu, a indústria automóvel diz "Don't ban cars in the city", "Don't ban cars in the city". E a verdade, isto também tem a ver com a indústria automóvel cria muitos empregos também na Europa, não é? Tem a ver com isto. E tem que ser sensível a isso, não? Claro, mas o ponto... É a própria Câmara Municipal. Certo, mas o ponto não é esse. Eu acho que, de facto, as cidades vivas têm que ter carros. Vamos lá ver uma coisa. Os carros ainda fazem parte das necessidades das famílias, da mobilidade das famílias. O que nós estamos sempre aqui a discutir é a quantidade. Ou seja, nós não queremos banir os carros da Baixa, nós não queremos eliminar os carros da Baixa. Queremos reduzir em 40%. É esta redução de 40% que nós achamos que nos... Não acha que o futuro das cidades acabará mesmo para acabar pelo menos com os carros... os carros das pessoas, ou seja, terminando apenas com carros de partilha, que permitem que muito mais gente use o mesmo. Na realidade, é verdade que eu tenho um carro estacionado na cidade de Lisboa que é utilizado durante meia hora no máximo por dia. O que é de facto uma coisa um pouco irracional, não é? Mas isso é uma coisa que eu defendo muito e que acredito muito, que é: nós temos que criar soluções e mostrar às pessoas que existem soluções vantajosas de usar para que as pessoas abdiquem do custo de capital de ter um carro, isto é, que se endividem ou que gastem as poupanças para comprar um carro, que vai estar a maior parte do tempo parado, e passem para uma lógica de custo operacional da mobilidade, ou seja, eu uso aquilo que me for mais conveniente quando for mais conveniente, e isso às vezes vai ser um carro. Portanto, os carros de partilha, os carros de partilha, mas, por exemplo, nós em Portugal... Nota uma diferença geracional? Sim, inequivocamente, ou seja, existe claramente um fosso geracional. Toda a informação que nós temos mostra que a população com mais de 55 anos na cidade de Lisboa quer que os clássicos funcionem bem, ou seja, que o autocarro chegue a horas, que o metro funcione, que o comboio funcione, que seja fácil estacionar, que seja fácil circular, e temos uma faixa etária entre os 16 e os 45 principalmente, que o que querem é as coisas novas, querem os Ubers, querem os táxis, querem as bicicletas, querem os carros partilhados, as motos partilhadas. Isso é claríssimo, há uma enorme rejeição nas pessoas mais velhas dessas coisas novas e uma enorme adoção. É normal. E também por isso é que eu digo, repare, nós hoje estamos num cenário, não sei, não tenho números para lhe dizer isto, mas assim de repente arriscaria a dizer que mais de 90% do tráfego nas cidades é feito por carro
que de alguma forma é pessoal. Mas mais grave do que isso é que muitas vezes é pessoal, ou pior do que isso é um carro de serviço. Digo pior do que isso porque acho que já há muitas empresas que já podiam ter uma política de mobilidade diferente para as pessoas. Em vez de lhes dar um carro, dar-lhes um orçamento de mobilidade. Se os grandes empregadores continuarem a dar como carros de serviços às pessoas, e nós os últimos números que temos já são muito antigos, mas mais de 15% dos carros que entraram na cidade de Lisboa eram carros de serviço. São carros cujo custo percebido da pessoa é zero. A gasolina está paga, o estacionamento está pago, o carro não o pagou, portanto não tem como. O que é racional para aquela pessoa é usar aquele carro. Quer dizer, sai de borda enquanto o transporte público ou outro qualquer tem que pagar. Tem que pagar. Agora, o que eu vejo é que há empresas que começam a entender isto. O Pacto da Mobilidade foi muito importante que fizemos com a Semana Europeia da Mobilidade. Podia haver políticas fiscais. Já vamos em 200. Podia haver políticas fiscais que beneficiassem, por exemplo, o pagamento Mas sabe que há da mobilidade menos o carro, não é? Mas sabe que há, e a maior parte, por exemplo, o car sharing é majorado em sede de IRC. O transporte público, agora com o Orçamento de Estado deste ano, também é majorado em sede de IRC. Muitas empresas nem sequer sabem disto, e também acho que nós podíamos ter ido muito mais longe naquilo que é a política fiscal no que toca aos carros de serviço. Se quer a minha opinião, não faz sentido nenhum que um carro de empresa, que é um carro de passageiros, que só é usado por alguém, não por razões profissionais, mas porque é o carro de serviço que ele tem para ir de carro para o trabalho, para as reuniões, etc. Não percebo porque é que esse carro pode deduzir 50% do IVA do gasóleo e o Daniel, se comprar um carro, não pode deduzir 50% do IVA do seu. Porque é que existe este benefício para as empresas, mas só para o gasóleo, que ainda por cima é mais poluente nas cidades do que a gasolina. Quer dizer, eu acho que ainda há muito a fazer em matéria fiscal. Outro problema grande na cidade parece ser o transporte escolar, não é? O transporte escolar, quando eu digo, há muitos pais a levarem tem uma forte pressão no trânsito ou não? Sim, os pais a levarem as crianças à escola. Eu costumo dizer muitas vezes, se nós resolvêssemos o problema da mobilidade das empresas, leia-se dos trabalhadores das empresas, e o problema da mobilidade escolar, provavelmente não tínhamos constrangimento da cidade de Lisboa. As crianças de Lisboa, nós temos cerca de 75, só residentes em Lisboa, depois acho que vêm de fora estudar em Lisboa. Nós temos 75 mil crianças, grosso modo, com menos de 15 anos. Junto a estas 75 mil crianças, 150 mil pais e mães, junto para aí uns 50, 60 mil avós que à terça e à quinta vão buscar as crianças para levar ao inglês ou o que quer que seja, e nós de facto temos quase metade não, mais de metade da população da cidade de Lisboa condicionada pela mobilidade das escolas. E como é que isso se resolvia? Com um transporte escolar? Bom transporte escolar na cidade? Há aqui várias coisas que concorrem para o mesmo propósito. Que os pais experimentem a levar as crianças de outra forma para a escola. Alguns, por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos inquéritos sobre isso, a escola pública, 30% das pessoas levam as crianças, é uma escola mais de proximidade, não é? Portanto, 30% vão de carro para a escola, nos colégios privados, 70% vão de carro para a escola. Isto também não é estranho, pode ser por razões socioeconómicas, mas é certamente também por uma questão de proximidade. Os colégios privados não têm uma limitação geográfica, o ensino público é suposto ter, portanto, isto faz toda a diferença. Mas nós temos uma iniciativa muito interessante aqui na Direção Municipal de Mobilidade, em que convidamos as escolas a mudar os comportamentos, e os miúdos que ganham uma estrelinha e ficam mínimo embaixadores da mobilidade quando ganham pontos. E a verdade é que muitos deles conseguem mudar. Como? Estacionam um carro longe da escola, fazem um bocado a pé, vêm de bicicleta, vêm de autocarro. Muitos conseguem fazer isto. E também há um problema da autonomia dos miúdos ou não? Mas é que é esse o ponto. Há muitos pais que consideram, e na sua liberdade legitimamente, que o tempo de qualidade que passam com os filhos é dentro de um carro, durante uma hora no trânsito. Ora, as crianças dentro de um carro não ganham autonomia, não conhecem a cidade, não vivem a cidade, não passa uma passadeira. Nós, em Lisboa, as crianças é quando ganham mais tarde autonomia num contexto europeu, só aos 12 anos. Mais tarde do que é mais tarde do que o normal. É mais tarde do que o normal. Por que acha que isso é cultural? Deve ser uma coisa cultural, não sei. Não, porque se a criança vive a cidade dentro de um carro, não conhece a alternativa. 2, se calhar o pai também não tem a confiança para deixá-lo ir a pé, atravessar passadeiras, e a verdade é que o carro de todos nós, todos juntos, tendem ou podem contribuir para criar um ambiente mais inseguro na parte da rodovia. Portanto, menos carros, em particular à volta das escolas, também ajuda a esta percepção de segurança. Eu acho que vale a pena experimentar, porque é assim, eu não quero ser mal entendido. Eu sei que há pessoas que não têm outra opção para levar as crianças à escola que não seja de carro. Mas as pessoas que porventura que possam ter alternativas, experimentem as alternativas. Experimentem perguntar a uma criança de 6 anos ou de 7 anos se quer ir de carro, ou de metropolitano, ou de elétrico, ou de autocarro. E ela se calhar vai dizer que quer ir de transportes públicos.
Os meus filhos, no outro dia, no fim de semana, disse: olha, vamos a uma determinada loja. E o meu filho virou-se para mim: pai, vamos no Metropolitano. Não tenham dúvidas nenhumas que os miúdos mudam os comportamentos dos pais, ajudam-nos a ser melhores. E quando isso é possível... No ambiente ajudaram, portanto é provável que nisto também... Eu lembro quando é que aprendi a reciclar, foi na escola, não é? Portanto, e há uma grande coisa, é que estas crianças... Eu sou da geração que aprendeu a reciclar com os miúdos que iam à escola. Pronto, é que estas crianças, estamos aqui a falar hoje, um miúdo que tenha 7 anos, 8 anos hoje, em 2030 é o adulto. E quando nós queremos mudar a sociedade até 2030, é mesmo as crianças de hoje que vão conseguir mudá-la em 2030. Estamos mesmo a chegar ao fim. Tenho mais uma pergunta, mais duas, mas tenho mais uma que é aquilo que queria falar há pouco. Que avaliação é que faz da decisão tomada pelo Parlamento em relação à linha circular? Explique-me lá como é que a linha circular pode ser uma melhor ideia do que uma linha que sirva a Loures, que é uma zona totalmente desprotegida da área metropolitana. Formulada assim ainda é mais fácil de responder, mas aquilo que eu espero sobre a questão do metropolitano e do Parlamento, espero que se venha a demonstrar que o Parlamento não tem competência para tomar aquela decisão. Vamos saltar essa parte. Pronto. Não vamos não, ou seja, o que eu quero, se me pergunta é qual é que é a minha opinião, o que é que vai acontecer agora que aquilo foi aprovado no Parlamento, eu espero que nada, ou seja, porque acho que tenho muitas dúvidas sobre essa opinião. Porque acho que o Parlamento não é competente para tomar aquela decisão. Tenho muitas dúvidas sobre a opinião de retirar o poder orçamental, que é o único que sobra, já é o último que sobra ao Parlamento. Não, mas é que o Parlamento tem toda a legitimidade. Um dia destes, entre a União Europeia, as câmaras, o Parlamento serve para ter debates quinzenais. O Parlamento tem toda a legitimidade para fazer duas coisas que fez, que é, uma, criou a Lei 52/2015. A Lei 52/2015 que o Parlamento criou diz explicitamente que a Autoridade de Transportes para o Metropolitano de Lisboa é o Governo. Foi o Parlamento que aprovou esta lei e votou esta lei. Tem o poder para o fazer. A mesma lei, quando fala em financiamento do sistema de transportes públicos, obriga a que o Governo faça os estudos necessários, e foram feitos, do estudo do impacto socioeconómico para qualquer opção que seja tomada. E é explícito a dizer: primeiro tem que se ver se é possível com BRT, depois tem que se ver se é possível com metro ligeiro e depois tem que se ver se é possível com metro pesado. Nada disto foi feito para Loures. Loures, com todo o respeito, quero por Loures. Loures tem transporte pesado já agora. É em Santiria, que é onde passa a linha norte. Loures tem duas metades. Loures, que estamos a falar ali, zona do Infantado, principalmente, é uma zona residencial. É uma zona basicamente muitíssimo mal servida de transportes. De acordo. Não sei se... a população da área metropolitana de Lisboa provavelmente mais massacrada do ponto de vista do transporte. Não usaria essa expressão, mais massacrada. O que eu lhe posso dizer é, em termos objetivos e absolutos para aquelas pessoas que moram ali, tem fraca oferta de transportes públicos. Isso é absolutamente verdade. Não significa que a forma de suprimir essa necessidade seja com o modo de transporte mais caro que existe e vocacionado para grandes procuras, que ali acha que a carruagem do metro vai estar cheia. Não precisa de convencer a mim, uma coisa que eu tento convencer muitas pessoas há muito tempo, que o metro não serve para movimentos pendulares. Porque o metro para movimentos é demasiado caro. Então já respondeu por mim. Não respondo por uma razão. Não é um metro de Lisboa. Como não tem corredores, não tem corredores em Lisboa para construir outras formas de movimento pesado, não pode construir linhas de comboio, a cidade não foi bem planeada. Mas é muito mais barato, no limite, é muito mais barato construir um sistema de transportes excelente e ótimo, como é um equivalente ao metro do Porto, ou seja, num metro ligeiro. Sim. É muito mais barato construir uma solução dessas do que um sistema de metropolitano pesado. Mas o meu ponto é só este, tenho muitas dúvidas, concordo em absoluto que seja necessário reforçar a oferta de transporte público em Loures. Aliás, isso é conveniente também para a cidade de Lisboa. Não pode pedir às pessoas para se meterem em autocarros durante uma hora e meia. Estruturante e em canal próprio. Sim. Ou seja, estruturante e em canal próprio. Se isso significa que é um BRT, se isso significa... Dizer o que é um BRT? Um BRT é uma espécie de um autocarro muito melhorado, que anda numa estrada onde só andam aqueles veículos, não andam os outros carros, e com estações que são estações de metro iguais às estações de metro. Ou se é um sistema igual ao do metro do Porto, ou sim, se no limite é o sistema do metropolitano pesado, eu acho que é preciso que as pessoas percebam que estamos a falar de diferenças de 100 milhões por quilómetro para 6 milhões por quilómetro. É disto que estamos a falar, quer dizer, e portanto... E o que eu acho que é errado é contaminar a discussão da linha circular com a opção de Loures. Agora estou a usar a linha circular, deixa-me fazer esta pergunta. Eu não conheço, pode ser erro meu, não conheço nenhum técnico de transportes
defende a linha circular. Nenhum. Que aumenta o número de transbordos, ou seja, que aposta numa distribuição a linha circular reduz muito significativamente o número de transportes. Pergunta às pessoas do Lumiar, que é uma das zonas mais populosas da cidade, o que é que acham de os enfiarem ali no enclave, e elas dizem-lhes o que é que acham sobre a linha circular. A minha pergunta é, aquilo que eu conheço de há muitos anos de argumentação é exatamente dizer que o que faz sentido é fazer uma linha circular ligeira, ou seja, não em metropolitano, mas em metro, em elétrico rápido, noutras formas. A linha circular parece, eu não encontro de facto praticamente ninguém, a não ser a Câmara Municipal de Lisboa e os autarcas, a defender a linha circular. Então vamos ter que me dar pelo menos 3 minutinhos ou 4 para explicar isto. Não sei se dou 4, mas talvez 3. Pronto, a primeira coisa, o Governo, que é quem compete fazer esses estudos, fez estudos que foram, provavelmente pelo CCP também, não interessa, foram feitos por uma empresa chamada Trenmo, uma empresa do Porto, fez os estudos de procura. E depois, num segundo momento, pela VTM, portanto, foi estudado por 2 empresas diferentes de transportes, qual é que era a melhor solução, qual é que era a linha de metro que captava mais passageiros. E a linha de metro que capta mais passageiros é a linha circular. E já agora, porquê? Vamos pensar porquê. O Caixo de Sodré é a principal estação de interface de transportes da cidade de Lisboa, ponto final parágrafo. É de longe aquele que tem mais passageiros. Chega ao Caixo de Sodré quem chega de Oeiras, quem chega de Cascais de comboio, quem vem de Almada de barco, quem vem do Montijo, quem vem do Seixal. E hoje essas pessoas, se quiserem apanhar o metropolitano, por exemplo, para ir para a zona onde temos a maior parte do emprego da cidade de Lisboa, que é a zona do Saldanha, mais grosso modo do CBD de Lisboa, portanto a zona que está entre o Marquês e entre Campos, nessa zona tem que chegar ao Caixo de Sodré, apanhar a linha verde, na Baixa Chiado passar para a linha azul e depois no Marquês de Pombal passar para a linha amarela. Ou seja, se há coisa que a linha circular faz, de impacto metropolitano, é tirar 2 transbordos a todas estas pessoas que vêm de Oeiras, de Cascais, de Almada, de Montijo, do Seixal, ficam com menos 2 transbordos para apanhar o metropolitano. E isso concordará comigo que é uma diferença brutal da qualidade de serviço que o metropolitano tem nesta linha. Segunda dimensão, não se pode dizer, então e vocês não reforçam os transportes da Baixa, vão fechar a Baixa e São Bento e Santos, e depois ser contra uma nova estação de metro na Estrela e em Santos. Quer dizer, a linha circular também traz serviço, continua a deixar também traz serviço, isso parece, mas já lá vamos, eu quero ir a esse ponto, eu quero ir a esse ponto. Segunda dimensão que o Daniel diz, também não é rigoroso dizer que as pessoas do Lumiar ficam num, como é que lhe chamou? No enclave. No enclave. Acho que o Lumiar está muito longe de ser um enclave. Mas aquilo que está estudado é que para o nível de oferta que nós temos hoje, ou seja, que são os metros de 7 em 7 minutos, de 6 em 6 minutos, é possível, e aliás a expressão não é minha, é do Sr. Ministro do Ambiente, é possível continuar a manter as ligações de Odivelas ao Caixo de Sodré. E portanto, nem sequer essa expressão também é verdadeira. E acho que é preciso dar seriedade a esta discussão, porque seriedade especialmente neste sentido, que a coisa que dizem a seguir é, isso é especulação imobiliária para servir os grandes interesses imobiliários, uma patetice que alguns dizem. A segunda se calhar estamos um bocadinho escaldados se calhar estamos todos um bocadinho escaldados com aquela linha que serve, a Expo, a linha vermelha, penso que é tem a linha vermelha, que é uma linha onde foram construídas estações no meio de descampados. Mas conseguia chegar por outro caminho. Conseguia chegar sem ser por metro. Da Alameda ao Oriente. Não me ponho com certeza a defender a linha mais absurda que se construiu na Europa, com mais cara por quilómetro. A linha vermelha. Mais cara por quilómetro construída em toda a mais cara não era a linha circular, afinal? Não, mais cara construída. A linha circular ainda não está construída. Não sei se tem de destornar a outra. Mas aquela linha vermelha foi desenhada para fazer uma coisa que foi ligar todas as linhas de metro. Coisa que poderia fazer com um elétrico rápido numa parte que estava toda aberta. Toda aberta e seria muito mais barato. Isso também não, mas de facto não valorizava tanto os terrenos. Eu nesse caso não tenho dúvida que houve qualquer coisa estranha ali. Não, mas repare, o elétrico... Primeiro, se fosse um elétrico rápido, como diz, essa discussão estava disponível para ter. Acho que podia-se discutir isso. Sim, porque em Portugal temos uma certa dificuldade em pôr o elétrico rápido como uma boa possibilidade de... Mas do ponto de vista da valorização imobiliária, ter um metro do Porto ou um metro de Lisboa vale o mesmo. Não vale. Pronto. Eu acho que, na minha opinião, sim. Pergunta a um vendedor imobiliário que se diz tem um elétrico aqui à porta ou se diz tem estação de metro aqui à porta. Não seria um elétrico, seria um metro ligeiro, não é? E o metro ligeiro ou o metro pesado, para esse efeito, é a mesma coisa.
Agora, a pergunta que eu acho que faz sentido é: fez algum sentido ligar o aeroporto de Lisboa com a linha vermelha? Eu sei porque é que foi feito, mas não era a ligação que era necessária. A ligação que era necessária era do aeroporto ao centro da cidade de Lisboa, não é? Agora, mas vamos falar de Alcântara. É que as pessoas que põem a linha circular põem isto como uma ou outra, ou seja, a linha circular é para alimentar a especulação imobiliária, o que nós devíamos dizer era para Alcântara. Esta afirmação não faz sentido por duas razões. Uma, não é para alimentar a especulação imobiliária. Dois, o que é que será então de Alcântara, levar o metro a Alcântara, onde de facto estamos a ter uma grande expansão imobiliária. Mas é também quando estamos em expansões imobiliárias temos que servir as pessoas. Terceiro, é inequívoco para toda a gente que o metro tem que ir a Alcântara. É inequívoco. E depois não é toda a parte ocidental, já lá vou. É inequívoco. Tem comboio, não tem. A parte de cima não tem. É inequívoco para toda a gente que o metro tem que ir a Alcântara, mas é inequívoco para a Câmara de Lisboa, é inequívoco para a oposição, é inequívoco para o Governo. O Governo está a estudar e está a fazer os projetos para levar o metro a Alcântara. Está acordado, está a cartas trocadas, está assinado que o metro tem que ir para Alcântara. Finalmente, a parte que está a falar da zona ocidental, em particular, havia um projeto do CDS, por exemplo, levar o metro pesado até Miraflores. Isso não faz sentido. O que faz sentido, quer dizer, ou pelo menos para a Câmara faz sentido, é aquilo que estamos a estudar, é exatamente isso. Um elétrico, um metro ligeiro, uma em linha dedicada, que não é no meio dos carros, a sair de Santa Amaro, aonde, no término da linha vermelha que chegará a Alcântara, esse o projeto está a ser feito, em começar um serviço de metro ligeiro em Santa Amaro, que serve Santa Amaro, o Polo Universitário da Ajuda, o Alto do Restelo, o Hospital São Francisco Xavier, que desce até Miraflores, Linda a Velha, e que vem ligar ao Jamor, onde apanha o canal do 15. Esse projeto para nós faz todo o sentido e estamos a trabalhar nele. Para terminarmos, receio que estas mudanças radicais possam fazer com que Fernando Medina perca as próximas eleições autárquicas? Olha, eu acho que é assim, tudo aquilo que nós fizemos até agora, as pessoas no final, mesmo a Defensores de Chaves, eu notei, tinha aqui a MUBI e aqueles que foram muito críticos da solução, não sei o quê, eu tive aqui à volta mesmo por eles, vocês voltavam atrás, vocês tiravam. Bom, a gente preferia outra coisa, mas também não voltávamos atrás. Ou seja, eu acho que tudo aquilo que nós estamos a fazer para a cidade de Lisboa é para melhorar a qualidade de vida dos lisboetas, é com esse propósito. Se nós não estivéssemos aqui para isso, não valia a pena. Se nós formos às eleições e se isto for reconhecido como uma coisa boa, então que votem em nós e que nós ganhemos as eleições. Se acharem que alguém tem uma ideia melhor e um projeto político melhor para a cidade de Lisboa, a democracia tem esta qualidade extraordinária que as pessoas votem em quem querem. Mas eu acho que as pessoas reconhecerão, ou melhor, quero acreditar e trabalhamos todos os dias para que as pessoas possam reconhecer que aquilo que nós fazemos é para melhorar a qualidade de vida da cidade de Lisboa e que este é o melhor projeto político para a cidade de Lisboa. Muito obrigado, Miguel Gaspar, por ter aceitado este convite que lhe fiz. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.